Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um produto dos Jogos e Matemática. Essa aqui é uma mensagenzinha de fim de ano para vocês, né? Esse é o nosso último episódio, é o 10º episódio da 5ª temporada dos Jogos e Matemática. Eu vou falar para vocês, gente, isso é uma vitória a gente conseguir fazer isso. Mais uma vez, a gente é um podcast pequeno, faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A gente conta com a parceria aqui, ó, já mandando um abraço para o professor Fábio, para a professora Débora. São diversos alunos que estão envolvidos nisso. Alessandro, da EAD, Gilson, tem uma galera aí, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, dos alunos. Tem o professor Marcelo Amadeu, que está aqui com a gente toda vez. A professora Cecília Saraiva, que participou desse episódio que você vai ouvir agora. Então, esse é um agradecimento a todo mundo. A professora Cecília, em particular, é quem compôs a música do episódio antes de começar. Então, esse aqui é um episódio de finalização e agradecimento a todo mundo que ajudou a botar o JMCast no ar. E, mais uma vez, o JMCast ele faz parte de um projeto maior, né, de um programa maior, que é o Jogos e Matemática. Toda a descrição de todos os nossos episódios, a gente coloca lá um site. É o site dos Jogos e Matemática. Então, além de produzir o podcast, a gente também tem os Jogos e Matemática, que os Jogos e Matemática ele já é bem maior, né? Ele faz mais coisas, cria jogos, cria mecânicas, cria cursos. Então, assim, se você quiser saber um pouquinho mais do que é os Jogos e Matemática, para além do podcast, vai lá no nosso site. Bom, gente, então, assim, esse é de fato um agradecimento e explicar também para vocês que, assim, é muito difícil para um podcast pequeno, né, com todas as demandas que a gente encontra na vida acadêmica, entre publicar artigo, dar aula, coordenar, orientar e tudo mais, a gente manter uma regularidade de publicar um podcast uma vez por semana. O nosso objetivo aqui do JMCast em particular é trazer um episódio, 10 episódios por ano. Então, assim, a gente acabou de entregar para você o nosso 10º episódio da 5ª temporada. Ou seja, missão de 2025 cumprida, graças a Deus, né? Então, assim, a gente está entregando isso para vocês. Ano que vem, 2026, fique preparado. A gente vai ter mais 10 episódios para você. Só que eu só não vou te dar a garantia de quando esses episódios vêm. Ah, março já vai ter? Não, gente. A gente só começa a lançar também no 2º semestre. A gente passa o 1º semestre adiantando tanto gravações, entrevistas, agendando as entrevistas. A gente está com esse projeto novo aí no YouTube. Sei que você está me vendo aqui no YouTube, também pode estar me vendo no Spotify, mas esse projeto novo ele tem a demanda da gente conseguir agendar com as pessoas e tudo mais. Mais uma vez, somos um podcast muito pequenininho, onde a gente vai conseguindo fazer as coisas mediante a mecânica que acontece da vida universitária. Beleza? Então, assim, muito obrigado pela sua paciência, né? Muito obrigado pelo seu apoio. A gente cresceu bastante no último ano e se você tem gostado do nosso trabalho, não deixe de indicar ele para um colega seu, né? Mais uma vez, essa temporada, o foco principal, se você percebeu aí, foi na história do cálculo, né? A gente falou bastante coisa sobre a história do cálculo e no ano que vem, talvez aquela imagem que esteja aparecendo aqui em cima já dê um spoiler para você sobre algumas coisas que a gente vai conversar, mas isso aí é tipo um easter egg, né? Fica aí para você pensar um pouquinho sobre o assunto. Outro recadinho que eu queria dar aqui para vocês é que a gente fez uma participação mega especial, junto com o grupo do Deviante no podcast SciCast. Então, assim, o link da descrição do nosso episódio que a gente participou, se eu não me engano, ele saiu no dia 5 de dezembro, há pouquinho tempo atrás. A gente falou um pouquinho sobre os mitos e lendas da matemática. E a gente conversou sobre 2 personagens legais que a gente já até tem episódio aqui. Um foi sobre o Pitágoras e outro foi sobre o Bhaskara. Então, vai lá. Se você não conhecia o SciCast ainda, é uma boa oportunidade para conhecer. Se você conhece um amigo seu que assim nem gosta tanto de matemática, mas gosta de ciência, né, de forma geral, o SciCast é um excelente podcast para ele ouvir. Então, desde já também muito obrigado aí ao Guaxa e a todo o grupo, né, que atendeu a gente ali assim. Bom, vocês vão ouvir lá. O episódio também que a gente participou vai estar na descrição aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, que você vai estar vendo isso.
Beleza? Então, muito obrigado ao SciCast aí por essa oportunidade do nosso podcastzinho pequenininho aí estar participando junto com vocês, assim, que eu acho que o importante é isso, né? Levar a ciência de forma leve para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Então, eu acho que é isso, gente. Um abraço para vocês, boas festas. Realmente espero que vocês tenham aí um final de ano, um Natal e um Ano Novo repleto de comemorações, leveza, alegria, porque eu acho que é uma época muito boa, muito feliz para algumas pessoas, muito triste para outras, porque a gente sempre passa por momentos tristes, felizes e tristes, mas eu acho que o importante é você comemorar esse período com quem é importante para você, beleza? Então fica a dica aí. Que o ano de 2026 seja repleto de realizações, assim como foi o ano de 2025 pra gente. Espero que você curta o episódio. Um abraço e até a próxima. Aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um produto dos Jogos e Matemática. Hoje aqui comigo estão duas pessoas muito especiais. A primeira dela é o nosso convidado fake, professor Fábio. Tá? Boa tarde. Ó, a brincadeira que ele é fake é porque ele tá sempre no backstage. Então assim, você tá dando... a gente tá dando face a uma pessoa que tá aqui atrás todo o tempo. E a nossa ilustre convidada mais que especial, a professora Cecília Saraiva. Pô, pessoal, muito obrigada. Marcelo, valeu mesmo. Muito obrigada mais uma vez por me convidar para participar do podcast. Na verdade, você já tinha me convidado algumas vezes. Você tinha falado dessa intenção de me trazer aqui para falar de música e matemática, que eu descobri depois de um tempo que era a minha maior paixão, essa conexão entre as duas coisas, entre arte e ciência. E eu queria agradecer também por você, finalmente, né, fazer isso tudo acontecer, que é muito legal, e dar oportunidade para a gente poder falar de várias coisas. Mas, assim, eu também queria, assim, especificamente, agradecer porque você me convidou para fazer mais de uma vez, né, uma participação no projeto como um todo, né, Jogos e Matemática. Eu participei no início do projeto, né, bem no comecinho, quando estavam construindo, mas foi bem pouquinho, assim, eu contribuí praticamente com nada. Mas, assim, tinha intenção na época, eu estava estudando, já estava no conservatório, estudando música, eu estava me dedicando muito, e eu tinha que escolher, então eu não podia me dedicar às duas coisas intensamente. Mas, assim, depois disso, eu tenho acompanhado, né, todo mundo acompanha a evolução do projeto, que é fantástico, assim, é um projeto que acrescenta demais a educação brasileira, fantástico mesmo, muito maneiro o que vocês têm feito. E, assim, eu tenho tentado contribuir, né, aos pouquinhos. Ano passado a gente fez uma participaçãozinha num dos eventos de vocês, assim, tento fazer uma atividade pedagógica, musical. Teve a trilha sonora. A trilha sonora que vocês estão escutando aí no início de cada episódio, tanto do podcast em áudio, tanto quanto dessa miscelânea aqui em vídeo que a gente vem feito, é produzida, de autoria da professora Cecília. Pois é, assim, eu fiquei muito feliz de poder fazer isso, porque eu tô, na verdade, assim, composição musical é uma coisa que eu tenho feito há pouco tempo, relativamente pouco tempo. Sempre quis fazer, tive muitas ideias, mas não tinha oportunidade. E eu também tinha uma certa autoestima meio abalada com isso. Eu não sabia se eu tinha tanto conhecimento se precisava de tanto conhecimento para compor música. E aí eu comecei a me jogar e tentar. E aí eu fiz um curso como ouvinte na UFRJ. E eu tenho alguns amigos compositores que começaram a me dar ideia. Não, mas você já está indo bem. Tá... Enfim, tudo é conhecimento. Mas a intenção artística já existe e existe muita vontade de aprender. Sim. Então, depois a gente pode falar dessa história, esse jinglezinho aí. Mas, assim, foi uma composição que eu me dediquei, assim, falei, cara, se é para fazer uma coisa que vai marcar um projeto que já é muito lindo, então eu vou sentar aqui na frente desse computador e fazer um negócio maneiro, sabe? Que seja divertido, que seja... E a gente trocou ideia e tal, então foi, assim, são muitas oportunidades legais que vocês estão me dando. E eu queria agradecer mais uma vez. Nada, isso a gente é que agradece, né? Assim, Cecília, mais uma vez, falar bem da Cecília, eu vou falar sempre. Cecília é minha contemporânea no UFRJ, já conheço a Cecília 20 anos, Cecília. Faz uns 20 anos, caraca. Não queria falar isso, não. Deixa quieto. Mas é isso.
Gente, a gente veio aqui, eu trouxe esse livro para a gente conversar sobre música e matemática. Então, assim, sem mais delongas, passemos ao primeiro bloco. Cília, eu vou acalmar, assim, a gente fez um roteiro aqui bem bacana para entender um pouquinho essa ideia dessa evolução da música e da matemática. Então, assim, eu queria que você apresentasse um pouco para a gente essa ideia dessa sinergia da música e matemática. É claro que tudo tem um começo e esse começo acaba sendo na Grécia, eventualmente. Mas assim, então assim, eu queria conversar um pouquinho sobre esse começo, como as coisas se apresentam e como isso evoluiu. Porque assim, o objetivo daqui, gente, música tem o quê? 3.000 anos de música, né? Ou mais. Muito mais. Você tá batucando alguma coisa, você pega uma coisa de corda e já é música. Exatamente. Então, assim, o objetivo é a gente chegar um pouquinho mais próximo de coisas tipo escala temperada, ou a gente entender um pouquinho como funcionam essas escalas. Mas eu queria que primeiro colocasse assim, como é esse começo, o Big Bang da música que a gente conhece, digamos, escrito, ou o início dessa parte. É uma excelente pergunta, assim, porque tem uma parte disso que é um pouco dessa pergunta, apesar de ser uma pergunta muito boa e essencial que todo mundo faz, né? Qualquer criança pode falar, quem inventou a música? Né? Quem inventou a matemática? É uma pergunta ingênua, né? Mas a gente já é crescidinho, então nós somos professores, a gente sabe que nada é tão simples assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta muito necessária, porque tem duas facetas aí. Tem um lado que é meio o ovo e a galinha. Então, você pensa assim, não foi um indivíduo só, né? Porque tanto a música como a matemática, como diversas práticas humanas, desde que existe ser humano, existe algum tipo de sinalização naquela direção, né? Então, isso que você falou, a matemática, ela tem uma história talvez um pouco diferente, porque ela depende um pouco da capacidade do ser humano de registrar pensamento. Sim. Então, assim, a matemática como ciência, como área de estudo, ou como algum tipo de abordagem, se você pensar, mesmo em cálculos simples, né? A capacidade de calcular, mesmo assim, depende de algum tipo de linguagem verbal ou escrita, algum tipo de registro. Sim. A música, não. Então, assim, provavelmente o ser humano faz música desde que se viu com algum tipo de consciência, porque é muito natural isso no ser humano. Então, de fazer sons, de usar a sonoridade natural, a produção de som no mundo, do próprio corpo, né? O cantar. A gente tem a capacidade de cantar. Sim. Então, assim, isso é muito complicado, porque tocar um instrumento, você batuca, você assopra um osso com furos, que é essa história da música, dos instrumentos musicais também, é uma história à parte. O cara pegou um osso de uma ave, de um animal morto, fez uns furos e descobriu que aqui faz um som legal. Aí, se você sopra um negócio com um tamanho desse, faz um som, você sopra outro com uma água, uma tacinha com água aqui. Já é outro. Pois é. Exato. E, aliás, o nome essa combinação de instrumentos, você tem vários copos com água em alturas diferentes, isso tem um nome, é o glass harmonica, né? Como se fosse a harmônica de vidro. Tem instrumento construído com esse princípio, né? Mas só de você fazer essa construção, que é bem simples, teoricamente é simples, mas não é muito, já é um instrumento musical bem, bem interessante, né? Muito lindo, inclusive. Bom, mas voltando, assim, o que acontece, que eu quero dizer é que a música, ela é uma prática humana tão antiga quanto a própria humanidade. Então, é muito difícil dizer onde ela surgiu. Né? Na verdade, todas as culturas humanas têm sinalizações, algum tipo de registro de que em algum momento se começou a organizar a ideia, né? Porque criar música, cantar, as próprias linguagens têm musicalidade, né? Rimas, poesia, sons consonantais, vocais, a gente cria arte com isso, né? O ser humano faz isso. E isso vira música. Sim. Então, assim, é muito complicado. Mas, assim, o que a gente tem no Ocidente, como registro de música formal, claro que na Grécia existia música, existiam registros escritos, mas eles não eram tão bons para você passar para frente. Historicamente é interessante, você tem registros de... porque tanto que hoje existem aquelas escalas que chamam de modos gregos. Mas ele tem dois nomes, tem os modos eclesiásticos, porque eles foram fortalecidos na Idade Média, que se começou a usar. Mas a referência é porque realmente existiam regiões da Grécia, o eólio, mixolismo, não digo que o mixolismo também, mas assim, tem nomes, tem regiões da Grécia. Jônio, modo eólio, modo lócrio, modo dório, ou dórico. Então, assim, esses modos, eles vieram de registros que se tem históricos, mas assim, não existia registro escrito como é hoje, como partituras, né? Sim. Então, quando surgiu?
Isso surgiu na Idade Média. O Tá. pentagrama, com essa notação que a gente tem hoje, surgiu na Idade Média na Europa. Então, foi a Igreja Católica. Então, foi um padre lá que era músico e estudioso que começou a registrar, não do jeito que a gente conhece hoje, mas com um registro já básico, né? com primordial, com linhas e espaço, essa coisa. Então, é relativamente recente o registro. A gente vai passar para a Idade Média, mas deixa eu só fazer pontuar aqui assim, a questão da Grécia, né? Então, assim, mais uma vez, a gente está falando sobre música ocidental. Isso é mega importante, assim, porque... É verdade. Assim, tudo que um ocidental fez, você pode ter certeza que um chinês, um japonês, um filipino, um africano já fez até melhor, talvez. E foi perdido no tempo. Isso, exatamente. Algum incêndio, alguma guerra que destruiu, enfim. Exato. Mas o ponto aqui, que como a gente fala da Grécia, a gente tem essa questão do tal do quadrívio, né? Que você... E aí vem, acho que talvez a primeira relação entre música e matemática, onde você vai estudar junto aritmética, geometria, astronomia e música, né? Então você tem essas 4 coisas juntas ali. E aí, assim, só pra gente... A gente vai passar para a Idade Média, mas assim, só para entender assim, explicar, pelo menos minimamente, o experimento do monocórdio. Com né? certeza. Que eu acho que é a coisa que qualquer um que vai tentar estudar primeiro Dó, Ré, Mi ali, ele vai no experimento monocórdio. É o momento Big Bang. Isso. É o momento de... Tudo antes era caos. Aí, o caos primordial. Aí veio o experimento do monocórdio. Isso. Essa área de pesquisa, de estudo de música e matemática, as pessoas se interessam, todo mundo tem que passar por isso. Todo mundo tem que passar por... Não tem como não falar desse assunto. É o aprender a contar, né? Exatamente. Então, é muito importante. Então, vamos lá. É porque, assim, às vezes eu tenho que ir e voltar, porque realmente as coisas ficam se... às vezes, aquilo não tinha aquela conscientização naquele momento. Porque não teve o registro perfeito, como a gente tem o entendimento hoje, né? Bem modelado. Então, a gente tem quando a gente é criança, adolescente, tem essa impressão que a história é linear, né? Pronto. Tá pronto, que vão contando pra gente na escola, a matemática, tá tudo pronto. Mas não foi nada assim, né? A gente sabe disso. Então, às vezes, só foi modelado séculos depois um negócio que foi descoberto na Grécia. Então, o que acontece? Os gregos, eles tinham essa mania de achar que o universo era descrito de forma lógica e racional e perfeita, e que existia a perfeição era descrita matematicamente. Então, se algo não era matemático, então não é perfeito, né? Tem até aquelas lendas urbanas, a gente não sabe muito bem, sobre os caras não aceitavam os números irracionais, né? Enfim, historicamente a gente não sabe muito bem se era... E a gente não sabe nem se Pitágoras de fato existiu como um indivíduo, né? Mas existiu a escola pitagórica, né, que era filosófica, científica, etc. Não, só uma observação. Fala. Euclides é aquele que tem a luz. Uhum. É o Euclides, entendeu? Então, é o cara... Você ser uma pessoa que tem isso... Já fica meio assim, fica, porra, peraí. Calma aí. Exatamente. A gente não sabe nada dessas coisas, foi realmente só historinha, alguém escreveu nomes fictícios. Estava passando, fulano. Então, a história do experimento de Pitágoras, ela tem uma lenda, assim, paralela, que é, supostamente, bonitinha, era uma vez, estava passando Pitágoras, né, diante de uns ferreiros, e ele ouviu os caras batendo martelo lá nas bigornas, ou qualquer objeto que fizesse papel de bigorna, e ele percebeu que, ele começou a observar, como espírito científico que ele tinha, que os tamanhos dos martelos das bigornas faziam diferença nos sons, nas alturas que ele estava ouvindo. E aí ele começou a teorizar sobre isso, tamanhos dos objetos, dos instrumentos musicais, que talvez já fosse um conhecimento intuitivo das pessoas, porque já existiam instrumentos musicais, né? Não foi ele que inventou o instrumento de cordas ou de percussão, de qualquer coisa. Então, já existem registros muito antigos, antes dele, na Grécia mesmo, se for só falar da Grécia, de instrumentos musicais. Então, ele não inventou isso. Mas ele queria modelar isso, né? Então, segundo a lenda, ele queria modelar isso. E aí vou fazer um experimento. Como é que funciona isso, por exemplo, no que é mais simples de você metrificar? Que é um instrumento de cordas, né? Então, se você olhar, é muito difícil você fazer medições naquela época. Seria muito difícil você medir coisas, grandezas, assim, a altura do som, não sabia nem o que era altura, né? Mas o som, a nota, que também são conceitos que melhoraram muito com o tempo.
E a relação disso com alguma grandeza que eu possa medir, né? Tamanho, volume, comprimento. E aí, o mais palatável é um instrumento de cordas. Então, aí diz a lenda que ele pegou uma corda só, não faz sentido, né? Pegar uma corda, que é um instrumento chamado monocorde. Realmente existe, tá? O pessoal toca. É um instrumento que, em vários lugares no Oriente Médio, em países asiáticos, tem instrumentos assim, uma corda só, o cara toca com arco de violoncelo, por exemplo. Um berimbau, tem vários lugares do mundo. Então, isso não é uma coisa que ele inventou também, né? Ele pegou, esticou uma corda lá, vamos lá. E aí começou a fazer experimentos e realmente medir as relações. Então, o que ele descobriu virou que esse conjunto de pessoas, ou uma pessoa sozinha, que ninguém sabe quem foi, se foi Pitágoras, se não foi Pitágoras, foi alguém que a gente pode renomear como Pitágoras, a menos sem perda de generalidade, descobriram relações muito maneiras, muito interessantes, que ficaram, e a gente sabe que é verdade, que é isso mesmo, e os instrumentos musicais são construídos com esse conhecimento. Então, o que acontece? Posso explicar, então? Pode. Então, beleza. Então, assim, o monocórdio, eu vou pegar o violoncelo daqui a pouco para mostrar. Mas, assim, essencialmente, a relação, existe uma relação de proporcionalidade entre o comprimento da corda e a altura do som que você escuta. Quando eu falo altura, é sobre ele ser, que a gente hoje conhece como frequência. Então, quando você, por exemplo, eu vou pegar só na corda, mas esse fenômeno é o fenômeno sonoro em geral, tá? Para você produzir som, é matéria vibrando. Né? Então, existe uma onda que se propaga de alguma maneira. Então, quando você dá uma pancada num objeto, ou você toca uma corda, seja com aquela técnica do violão, que não é só puxando a corda, ou batendo na corda, ou com o arco do violoncelo, do violino, que seja, ou a voz humana, instrumentos de sopro. Então, todos eles têm o mesmo princípio. Você tem uma relação de frequência, que é uma onda sonora, que se propaga ao longo do tempo, e aí a quantidade de vibrações que você tem por segundo vai determinar a altura. Então, um som mais agudo, você tem um maior número de vibrações por segundo. Então, vai ter um número superior, que hoje a gente mede como Hertz, né? Em homenagem a um cientista alemão. E quanto mais grave, menor o número. Tá? E aí, o que acontece? Na época não existia isso, mas existia essa noção de alto e grave. Né? Então, ele percebeu que... E essa relação, a primeira coisa é que se você pegar essa corda e tocar, aí você registra um som. Ele começou a pesquisar. Se você dividir no meio ela, você vai ter a mesma nota, o mesmo som, só que a gente hoje sabe que é uma oitava acima. Então, assim, você vê que aí... Naquela época não tinha essa linguagem. Como é que o cara sabia que era a mesma nota? Porque é muito fácil isso. Às vezes eu escuto, assim, podcast ou vídeos, as pessoas falam assim, é a mesma nota. Não é a mesma nota, não é o mesmo som. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, se for uma nota, hoje que a gente tem como referência, um dó, e se ele for, vamos supor, sei lá, 125 Hz, estou chutando, tá? Não sei qual é. Alguma nota que eu vou chamar de dó. Então 120. Então, fica mais fácil. Então, quando você pegar o outro dó, ele vai ter o dobro da frequência. Então, eles têm uma relação de 2 elevado a n. Tá? E esse n é um número inteiro. Então, pode ser metade ou pode ser múltiplo. Tá? E aí, essa já é a primeira coisa mais legal, mais importante. Então, por exemplo, que você pega num instrumento que o meu violoncelo... Estou longe do microfone, não sei se está legal isso. O meu violoncelo, ele tem o violoncelo, né? Ele é um instrumento que ele se parece muito com outros instrumentos mais primitivos, por incrível que pareça. Ele é sofisticado em diversos níveis, a gente vai falar disso agora. Mas, assim, vou pegar, assim, aqui tem 4 cordas, mas eu vou pegar uma corda só para exemplificar, tá? Eu não sei se o som vai ser legal, posso fazer só assim? Pode. Então, olha só, vamos pegar aqui a corda mais aguda, que é a corda Lá. Tá? Esse Lá aqui... eu sei que é Lá, então eu afinei em casa. Então, vamos supor que ele seja 220 Hz, tá? A frequência. O Pitágoras descobriu que se eu tocar ele no meio, você percebe que é a mesma nota. Não é a mesma, não é o mesmo som. Mas se eu tocar isso aqui, ou aqui, por exemplo, se eu tocar, vou mudar de corda que é melhor, que essa corda solta. Vou pegar Dó, tá? Essa corda mais grave do violoncelo é Dó. Essa outra... Aqui é Sol, é uma quinta acima. Para eu poder pegar outro Dó, uma oitava acima, que seria o dobro da frequência, eu tenho que
pegar esse dó aqui. Como é que você diz assim, mas é a mesma nota? Como é que você sabe que é dó, tá? É claro que a gente tem uma intuição de que é o mesmo som. Se fosse um homem cantando, conseguiria fazer, né? Uma voz mais grave. Mas assim, sabe como é que você percebe? Quando você toca as duas juntas. Você acha que tá meio desafinado. Mas você sente que é como se fechasse assim, um som só. Aí, exatamente, então aí você sabe que é a mesma nota. E ele percebeu. Então, esse dó aqui, tá aqui, ó. É a mesma altura, ela tá na metade, tá? Quer dizer, visualmente, né? Tá fazendo o olho, assim. No olho dá pra ver que é a metade. Isso aí você pode perceber, eu tô só usando o pluck, né? Mas eu posso fazer o com arco. Não precisa nem apertar a corda, é só botando o dedo em cima. Já. Que é outro fenômeno, que é do harmônico, que é é. outra coisa de física, tá? Mas assim, o Pitágoras já descobriu isso. E outras coisas que ele foi percebendo, não foi só essa relação de oitava, né? Que se você dobrar o comprimento, se você pegar metade do comprimento da corda, você dobra a frequência. Tem outras razões que são interessantes. Então, por exemplo, eu falei da quinta, né? Que essa corda é o sol. Essa relação de quinta é uma relação muito importante em música, assim, quem já tocou, quem toca, sabe que quintas justas, tá? Tem vários tipos de quinta. A quinta justa é uma relação muito importante em música. O Pitágoras, ou esse grupo, os Pitágoras, perceberam que, na verdade, tem um porquê disso, tá? Tem a série harmônica, que é um outro objeto de física que tem a relação com isso aqui, mas fisicamente o monocórdio, ele percebeu o seguinte, por exemplo, aqui eu tô com sol. Não, aqui vou fazer aqui mesmo. Aqui na corda dó. Ele percebeu que se você pegar 1/3 da corda, tá vendo? É o mesmo sol que tá aqui, ó. Ela solta, eu prendi ela aqui num 1/3 dela, mais ou menos. Sobrou 2/3 da corda. O que está vibrando são 2/3 da corda, tá? Então, o que está produzindo? Então, está preso aqui. É aqui. Esse sol, ele pode ter uma qualidade de textura diferente, mas a altura é a mesma. No piano, você vai ver que é a mesma nota, tá? Se você pegar um instrumento assim. E o que acontece? Ele percebeu que a relação, então, de uma quinta justa, que seria o que ele chama de quinta justa, então é você pegar 2/3 da corda. Se você pegar 3/4 da corda, seria o Fá, que a gente chama de Fá hoje. Ouvirando Ipiranga. Começa com a quarta justa, tá? Uhum. A quinta é muito comum, assim, música o tempo todo, essa relação de quinta. O próprio violoncelo é ajustado em quintas, tá? Ó. Essa relação de quintas, ela aparece o tempo todo em música porque tem relações... Que aí também teria que ser uma aula toda só sobre isso, de harmonia. Mas assim, mas você vê que esse peso da matemática, porque não é toda nota que tem relação de essas relações simples, não. Tá? Assim, você pode produzir outros sons aqui em todos os lugares da corda, não quer dizer que sejam sons significativos, tá? Você pode fazer som em todos os lugares. A questão é que certas frações muito simples produzem intervalos muito comuns em música. Essa que é a grande mensagem, tá? Então, assim, outros, por exemplo, que a gente chama de... Se eu pegar, por exemplo, dó e... Deixa eu pegar esse dó, não. Vou pegar esse sol aqui. Esse aqui tem um sol, tá? E esse lá. Sol e lá é um intervalo de segunda maior. Isso em música, se você tocar as duas notas juntas, é conhecido como uma dissonância. Ah, então, não é tão agradável, suave quanto o que eu fiz antes, né? Se você tocar, por exemplo, dó com sol, é mais suave, né? Ou a quinta. Então, a fundamental com a quinta, essa fundamental que eu tô chamando de fundamental, é legal, ó. Não é uma sensação boa. Mas se você tocar esse sol com esse lá,
Não é que não seja usado, tá? Em música popular brasileira, jazz, música mais moderna, isso é muito comum, né? Que a gente chama de nona, acorde não sei o que com nona, e é super sofisticado. Mas é outra coisa culturalmente mais aceita. Agora, se você não é que você não vai encontrar isso em música antiga, você até encontra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele percebeu que, não é tão agradável se eu fizer... E aí ele teve como medir isso. Por exemplo, essa relação de 1/2 maior, se eu não me engano, é de 9/8, alguma coisa assim. É uma fração não tão redonda ou simples como a gente gostaria. 2/3, fazer conta com 2/3 é mais fácil do que com 9/8, né? Mas é interessante que, assim, essa primeira visão do Pitágoras era uma visão que envolvia frações... Números racionais. Então, assim, esse é o momento que a gente está na criação desse entendimento de registro de música. Então, agora a gente vai fazer um salto que o Fábio vai trazer. Assim, a gente já entendeu aonde começa tudo. Música é feita em todo lugar, mas a música ocidental passa a ter um primeiro registro principal. Vamos botar assim a Grécia como um marco. Né? E aí eu acho que o que a gente pode trazer agora, o Fábio vai trazer para a gente a parte mais dentro da Idade Média, né? Que eu acho que é outro marco também que traz. Mas posso só, antes de Fábio falar, só uma coisa que eu queria acrescentar sobre essa história do experimento de Pitágoras, é porque isso se insere culturalmente num contexto muito importante, que você tinha falado do quadrivium, né? Esse nome quadrivium só surgiu na Idade Média mesmo, porque os gregos eles tinham essa divisão, sim, de tomar o conhecimento e dividir em 7 artes. Então, tinha o quadrivium, que eram as artes exatas, digamos assim, as ciências, que era matemática, só que era matemática com essas subdivisões. Na verdade, era matemática então, assim, a teoria musical que veio com isso, a teoria, na verdade, isso é o fundamento da teoria musical, era uma sub-área da matemática. Então, era dividida em quadros, astronomia, geometria, etc. E o resto, seria o trivium, seria a parte de retórica, o que seria de humanas, né? Sim. Então, sempre existe essa falsa oposição entre humanas e exatas, né? Sim. Então, separa o trivium e o quadrivium. Então, assim, a teoria musical, ela começou a ser vista como... Então, a música começou a ser organizada cientificamente a partir do experimento de Pitágoras. Eu acho que não é nem sobre só a questão do registro, é a questão do entendimento científico. De perceber, peraí, o que a gente já está fazendo, vamos formalizar aqui? Né? Que é uma coisa que é o que já se faz, né? Vamos formalizar uma coisa que a gente está sentindo que está funcionando? Né? Então, aí começa a ciência. Formalizar, tentar entender a teoria, o que está por trás, o que a gente pode fazer para evoluir. E registrar. Né? O que eu faço para evoluir e registrar, né? Porque uma vez que a gente registra, outras pessoas podem repetir o experimento da mesma maneira, em outros lugares, assim, que é um princípio do método científico. Isso. Que eu fiz aqui, outra pessoa tem que conseguir fazer em outro lugar e tem que dar o mesmo... Experimentos iguais, resultados iguais. Né? Isso é bacana. Com certeza. Eu sempre comento, estou vendo aqui no roteiro que o Marcelo elaborou, a questão do canto gregoriano, né? Então, eu sempre comento com os alunos de som e acústica a questão da reverberação e que, na realidade, ela pode agir de forma benéfica ou não, se você perder a inteligibilidade. E o canto gregoriano se beneficiava muito da reverberação das grandes igrejas, porque tem um andamento muito lento, né? Então, isso aí, de certa forma, enriquecia, né, o canto, né, gregoriano. Isso, é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte de canto gregoriano. Então, assim, o que eu sei sobre esse assunto, na verdade, assim, tem muita ligação com a história da música, né? Mas, assim, na época que o canto gregoriano, que a gente chama de cantochão, né? Ele foi desenvolvido porque, justamente, ainda não existia uma base, como a música, as escalas não eram temperadas. Porque essas relações que o Pitágoras descobriu, elas não geram uma escala inteira do jeito que a gente faz hoje, que a gente usa hoje. Então, a escala pitagórica, na verdade, ela é se você for representar graficamente, ela dá uma espiral, que a gente chama de espiral pitagórica. Então, porque você vai descobrir lá que, por exemplo, quando você vai montando... chamavam isso de superposição de quintas ou de quartas. Né? Porque é muito fácil você produzir na corda uma quarta, você olha assim, mas de olho... eu vou pegar aqui no terço, no quarto da corda. Agora, eu vou produzir o 9/8, assim. Meio difícil você produzir uma escala assim. Então, o mais natural seria produzir uma escala com uma superposição de quintas ou quartas. Só que isso, quando você vai pegar na vida real,
não vai produzir, por exemplo, um sol bemol, não vai ser a mesma coisa que um fá sustenido, que a gente hoje considera, né? Hoje a gente considera igual, a mesma nota, assim, o mesmo som. Semitom abaixo. Só que na época de Pitágoras não era. Realmente, se você for medir as frequências, são medidas diferentes. Tem uma diferença de algumas, que chamam de comas, que é menos de um semitom de diferença. Então, assim, o que acontece? Não tinha temperamento. O temperamento, assim, a noção de temperamento é você escolher alguma subdivisão do intervalo. Tá? Então, eu tenho uma oitava. Então, o experimento de Pitágoras é soberano. Uma oitava é uma oitava. Agora, como é que você vai dividir essa oitava? Eu posso fazer... Aí tem várias escalas possíveis. Tem vários sons possíveis. E aí, assim, culturalmente, por que o meu Fá sustenido, o meu Lá, pode ser diferente do seu Lá? Tá? Então, o que eu chamo de Lá pode ser 222 Hz. E realmente, nas orquestras, se pratica essa diferença, tá? Por exemplo, a orquestra... E eu acho que o batimento também que você Exatamente. obtém com um som que está ligeiramente... Exatamente. Dá. Por exemplo, se eu for, as orquestras... a orquestra que eu estou tocando chama Rio Camerata. É uma orquestra semi-profissional, assim, não é profissional, tem alguns profissionais e outros amadores como eu, assim, mas a gente tenta, né, seguir os padrões, assim, das orquestras. E um padrão que é muito comum é de afinar o instrumento, o Lá, que seria o Lá central do piano, em 440 Hz. 442 Hz. Tá? E aí, por alguma razão histórica. Normalmente, os instrumentos, quando vai tocar música barroca, é mais grave. Tá? O Lá vai para 438. Tá? E aí, então, o que acontece? Tem esses acordos. Então, assim... mas se eu fizer, então, aí que você falou, Fábio, se eu tocar o Lá com 442 Hz... e outra pessoa tiver com 438, você vai sentir. Por incrível que pareça, esses instrumentos são muito sensíveis, violoncelo, violino. Uma orquestra de cordas meio desafinada é muito ruim. Sou eu aqui mais uma vez, a gente vai voltar a esse nosso bate-papo, mas antes disso, não deixa de curtir a gente no Instagram, @Jogos e Matemática, e se ficou alguma dúvida com relação a este episódio ou qualquer outro episódio que você tenha ouvido, pode mandar um e-mail pra gente no jogosematemática@gmail.com, jogosematemática@gmail.com. Se você quiser mandar depois, poxa, adorei a Cecília, onde eu encontro ela, a gente vai deixar o arroba dela na descrição desse episódio, fica tranquilo, tá? Cília, vamos voltar aqui e dar só aquela recapitulada. A gente estava passando da Grécia, digamos assim, para a Idade Média, num processo ainda que as escalas ou as coisas que a gente estava entendendo como música obedeciam àquela regra que a gente estava trabalhando um pouco na Idade Média. Aí o Fábio fez uma pergunta até sobre a questão do canto gregoriano e da evolução disso. Ou seja, também a gente estava passando um pouco do entendimento de instrumento para canto, né? Então assim, você pode só terminar de responder a pergunta do Fábio nessa ideia dessa questão da evolução da música e do processo do canto gregoriano. Então, pois é, assim, tem um salto bem grande aqui, não dá para, né, porque é muita coisa, e também não sou especialista em história da música, eu sei o básico, assim, mas eu sei que, o que eu posso dizer é que primeiro teve a queda do Império Romano, né, que o Império Romano pegou toda aquela cultura helênica, a cultura dos gregos, e basicamente eles se apropriaram, a gente sabe disso, né? E aí aquilo tudo foi passado à frente com o esfacelamento do Império Romano e foi absorvido pelas culturas locais da Europa, né? Então os saxônicos e todos os outros povos, né, escandinavos, os portugueses, né? Enfim, tudo que viria depois que a gente conhece como as nações, né, europeias hoje, eram culturas muito diferentes e herdaram muita coisa, né? Uma boa parte dessa cultura foi herdada. E aí, essa herança grega veio junto, né? Só que existe um peso muito grande da Igreja Católica. Então, como não existia? Então, veja bem, na escala pitagórica, nessa construção sem temperamento, do jeito que a gente conhece hoje, não tem como você criar harmonia. O que é harmonia em música? É você poder executar sons concomitantemente. E esses sons têm que... vem Laplaciano de igual a zero. Mas os entendedores entenderão, né? Mas sabe que depois, assim, tem que fazer uma pesquisa sobre isso, porque essa palavra harmônico em música, em matemática, toda vez que a palavra aparece, eu antigamente achava que era coincidência, mas não é não. Tá? Então, por exemplo, a série harmônica, aquela do 1/n, que diverge,
esse 1 sobre N, ele vem, claro, que aí já o conceito de série, que é uma coisa mais moderna e tal, mas ela vem 2 experimentos de Pitágoras da série harmônica, porque quando você pega uma corda... 1/3, 1/2, né? Exatamente. 1/2, 1/3, 1/4. Exatamente. E assim, a cada nota que aparece quando você, por exemplo, você toca uma corda, aqui, porque também isso é outro podcast, tá? Mas, assim, talvez também teria que chamar um físico também para me ajudar, porque eu não saberia explicar muito bem, tão bem quanto o físico. Mas assim, matematicamente acontece, quando você vibra uma corda, tem o que eles chamam de nós, que estão posicionados em certos lugares da corda, que tem também a ver com esses pontos que o Pitágoras descobriu, que produzem outras notas. Então esse dó aqui, a gente tá só focado nesse dó, mas se você colocar um aparelhinho bonitinho aqui, ele vai registrar várias frequências superpostas. Tem várias ondas aqui. Então, isso também tem muita relação com a estrutura do instrumento, tá? Então, assim, a tessitura, o que você escuta como timbre, na verdade, é a combinação de várias ondas, de várias formas da onda. E defasagem diferente entre elas também. Gente, ó, a gente tá se afastando, vamos voltar. Eu sei, mas é que eu tenho que, pra poder falar do canto gregoriano, eu tenho que falar um pouquinho disso. Tá. Então, o que acontece? Essas noções, quando você fala de harmonia, aí voltando, realmente... quando a gente fala de harmonia, esses pontos, por exemplo, que produzem a série harmônica, nem todas as notas aparecem na série harmônica. Tá? Então, você vai ter lá, por exemplo, Fá sustenido não vai aparecer, mas o Fá natural também não aparece. Então, aparece o intervalo de quarta, mas não o Fá. Tá? Se eu tocar na corda Dó, ele não vai aparecer assim, só a corda solta. Lá, um aparelho específico, ele vai conseguir identificar diversas frequências. A frequência do Sol está aqui. Então, se você colocar o ouvido encostado no corpo do violoncelo, você escuta um som bem mais rico. Ele faz aí você escuta vários sons ali dentro. Isso não é aí só que vem uma o timbre nota do pura. instrumento, né? Exatamente. Então, assim, isso é outra coisa. Só que isso também tem relação com a constituição da harmonia. Esse conhecimento não existia, porque não tinha física como ciência, né? Então era muito rudimentar. Então, depois do método científico, surge toda essa coisa que a gente sabe, é que surge esse entendimento melhor disso. Mas, assim, o que acontece? A arte, ela acompanha o desenvolvimento científico. Então, não tinha como você separar as coisas e produzir, não tinha uma escala temperada, tipo, todos os instrumentos vão tocar, todo lá vai ser, de todo mundo vai ser isso aqui. Aí depois eu quiser fazer um intervalo de tanto, eu preciso que exista um Fá sustenido. Como é que produz isso nesse instrumento? E não tem. Mas como é que eu vou fazer para... Mas o que é Fá sustenido? Qual é a frequência disso? Não tinha como medir isso. Então tem que ser no ouvido. Mas assim, não existe essa noção de Fá sustenido, porque você tem que dividir a escala. Eu estou dando um exemplo do Fá sustenido, mas podia ser outra nota. Então assim, não tinha... Quantos subintervalos eu vou dividir essa escala? Então são várias escolhas que historicamente são explicadas e tal. E na época que a igreja estava no seu auge de poder, assim, na Idade Média, ela trouxe essa herança cultural dos romanos e ela escolheu... Eles escolheram o que era mais relevante, o que era mais interessante para a propagação da religião e outras não, né? Então a gente sabe que teve feriados que virar outra coisa, né? Que era feriado de festa da colheita, sei lá o quê, que virou um feriado religioso e tal. Páscoa. Pois é. Então, assim, a mesma coisa aconteceu com esses conhecimentos. E aí, o que acontece? Bom, os caras foram fazendo... A gente não tem harmonia ainda, essa noção de... Eu não posso tocar... Não existe o piano, por exemplo, instrumentos harmônicos. Existe o instrumento de corda, que você podia tocar. Mas o instrumento de corda estava afinado de um jeito e o outro estava afinado de outro jeito, por exemplo. Aí a escala... Qual é a escala que a gente vai usar? Então, eram acordos muito rudimentares. E aí, então, não tinha como fazer isso. E aí, a voz humana, ela repete. Então, os cantores... frequentemente repetiam o que a gente tem. Vamos fazer, então... Você pode ver que a música do canto gregoriano, ela traz uma sensação de paz e tal, porque todo um contexto que existe ali. Mas ela não tem harmonia, você não tem o que a gente chama de polifonia. Então, você não tem várias melodias sendo tocadas ao mesmo tempo, sendo cantadas ao mesmo tempo. Todo mundo canta a mesma coisa. É monofonia, chama de monofonia. Monofonia. Então, é um blocão, são várias vozes... cantando as mesmas coisas. Não tem o cara faz isso e o outro faz aquilo, né? Junto. Não tem. Então, porque não é porque eles não podiam fazer... Exatamente, porque não tinha essa noção de vamos poder fazer isso juntos. Tanto que pode ver os grupos instrumentais eram bem mais simples também. Então, tipo, uma percussão, um instrumento de corda, e aí, normalmente, fazer acorde, essa noção de acorde não existia assim, como a gente tem hoje. Era mais complicado. O cara podia fazer de ouvido, mas... qual é a teoria que está por trás disso? Não existia. Então, assim, isso surgiu depois que você tempera a escala. E aí, o canto gregoriano era um reflexo dessa noção de
linearidade, é uma certa noção de linearidade. Então, mas é muito bem aproveitada, né? Então, de acordo com aquela noção de devoção a Deus, de simplicidade, humildade. Então, aí o ser humano faz, né? A gente aproveita culturalmente e reproduz uma ideia. A gente tem uma limitação científica, técnica. Você cria uma arte que reflita isso, né? Então, é claro que é bem mais complicado que isso, mas tem um pouco a ver com essa limitação do avanço. Isso me traz uma coisa que eu acho que é interessante, né? Assim, você falou de vários instrumentos e pessoas fazendo música, e aí a gente colocou a música na igreja. É claro que a gente está falando da Idade Média. E aí eu acho que, assim, quem fazia música e para quem se fazia essa música? Bom, a gente já andou e está dentro dessa Idade Média. Eu acho que isso também é uma questão, né? Porque, assim, durante muito tempo, se você for escutar música clássica, de maneira geral, não é que se você for escutar música clássica, você pegar, sei lá, alguma música que foi composta no século XVIII, XVII, é clássica. Esse é o ponto, assim. Nunca escutei um tango, um samba nesse período. Então, assim, eu queria entender qual era o objetivo da música nessa época. Não sei se é objetivo, mas acho que o sentido é para quem e quem podia fazer música ou quem estava pagando para fazer música. Eu acho que isso talvez denote um certo retrato também do que era produzido, né? E por que foi produzido desse jeito, né? Então, é uma boa pergunta também. A gente tem essa é uma questão bastante social, né? Porque é histórica e social, assim. O que acontece é que, do que eu entendo, é que a música, ela sempre existiu, né? Então, como a gente estava falando no começo, ela sempre existiu, é uma parte da existência humana. Só que a relevância que vai ter, por exemplo, nas festas, num nascimento, num velório, sempre tinha alguém cantando, mas não era a música que ficou registrada lá, por exemplo, Beethoven, Mozart, esses indivíduos, eles estavam fazendo música em outro contexto social para pessoas ricas. Então, não era música que Mozart não estava sendo tocado na feira, apesar dele ter conseguido uma popularidade tão grande na época dele mesmo. Ele já era um compositor muito conhecido assim na Europa, e ele era um cara povão, enfim, aí tinha toda uma questão do star, né, do popstar. Ele era meio popstar na época, assim. Eu vou trazer a Cecília, gente, fica tranquilo, eu vou trazer a Cecília aqui qualquer dia para ela estar do meu lado e a gente vai chamar um físico de... seria legal. Ela trabalha com o Musmat, né, já fazendo a propaganda, ela trabalha com o Musmat. E o Musmat tem físico, tem músico, tem historiador de música. Vou trazer a Cecília aqui para sentar do meu lado e botar uns amigos dela aqui para a gente fazer essa entrevista, que ia ser bacana também. Tem muita informação. Assim, muita né? informação. Então, assim, eu estou tentando resumir, tá? Um pouquinho também que eu sei, né? Então, o que acontece? Cada período, você vai ter... sempre tem músicos fazendo música para a classe dominante, né? Sempre tem. Então, música para entreter os ricos, que traz, eventualmente, coisas das classes populares, porque normalmente esses músicos têm origem popular, boa parte deles, mas tem a música que é tocada no dia a dia, que é cantada, isso sempre existiu. Então, o que acontece é que a diferença que você vai vendo ao longo dos séculos, não no Ocidente, né? No Ocidente, no Oriente, não sei se eu posso falar, talvez um fenômeno parecido aconteça, né? De outra forma, mas assim, na história. Mas o que acontece é que depois da Revolução Industrial, e aí você tem a mídia de massa surgindo, e aí o indivíduo, a individualização, aí outra filosofia, o pós-modernismo e essa coisa toda. E aí você ter o indivíduo, fazer uma canção para o indivíduo, que expressa o que o indivíduo está sentindo. E aí que pode ser vendida, que pode ser comercializada. Aí o artista como um produtor industrializado, porque basicamente dentro de um pensamento industrial de música. É outro tipo de proposta. A música acompanha isso também, as músicas, né? Porque são vários gêneros. Essa noção de gênero já existia também. Não é que, por exemplo, não é que na Idade Média só existia canto gregoriano. Existiam muitos tipos de música, né? Mas o que a gente... Foi legal você perguntar isso, porque quando a gente pensa em música na Idade Média, você pensa em canto gregoriano, porque é uma música institucional. Então, a música tipo acadêmica, né? O que era respeitado. O cara estava lá na taverna cantando, tocando alaúde, sei lá, estava cantando música de amor, às vezes com baixaria, com palavrão, com música de bêbado, contando a história dele, contando a história do vizinho, fofocando, até falando mal de político, falando mal de um nobre. Mas, assim, era ali. Aquilo não era registrado, exatamente. Tem alguns registros de poetas que escreveram letras, e tem registros de algumas que eles chamam de canção de não sei o quê, dos trovadores. Porque tem essa conexão das artes, né? Então, peças de teatro, às vezes tinha música que era cantada, né? Tocada, tinha um músico lá. Mas o que acontece? Balé. Então, a música está em todos os lugares. Só que a música que a gente pensa, vou associar àquela era,
é porque era música institucional. Então, a música que, às vezes, acabava se tornando uma coisa que era um fenômeno, como, por exemplo, um gênio que é associado àquilo, como Beethoven, Mozart, Haydn, Bach, que aí também tem um peso meio que científico, porque o Bach também escreveu a gente falando de temperamento, a gente não falou isso ainda em detalhes, né? Mas, assim, Bach escreveu uma peça completa, gigantesca sobre... É o próximo tópico aqui, ó. Tá aqui, ó. O cravo bem temperado. Na cara do gol. Tá? Então, tá assim, aqui, é bem ó. complexo, sabe? Essa história de música do seu tempo, né? Porque são vários diálogos entre avanço científico, técnico, e dos instrumentos musicais que vão mudando. O violoncelo, por exemplo, foi inventado no século XVI, né? Da família do violino, que foi inventado um pouco antes. Então, assim, na verdade, ele tem relação com outro instrumento que não é... Tem relação com a da família, que é a viola de joelho, né? Então, o cara toca sobre que tinha traste. O violoncelo já é mais ligado ao violino porque não tem traste. Então, é a mesma coisa como se fosse um violino grande, né? Entre aspas. Não vamos falar isso porque a gente fica chateado. Mas, assim... Enfim, o que eu quero dizer é que os avanços técnicos vão dialogando com o seu momento econômico, histórico, político. Então, assim como a matemática também, de certa forma. A gente sabe que fazer matemático, a prática matemática, ela acompanha a política da sua época, né? A matemática da França de Napoleão era bem aplicada. Sim. Porque era matemática para fazer indústria, né? Para fazer coisas. Fazer canhão, Canhão e navio. para matar gente. Para transportar coisas, Isso, exatamente. Então, assim, navio. Resolver problemas práticos, né? A música é a mesma coisa, acompanha. E assim, eu acho que falando um pouco sobre isso, né? A gente tá falando o tempo todo do temperamento, né? E essa questão do temperamento, ela é um marco na história da música e também, posteriormente, a gente vê na história da matemática. O Bach fez essa canção, né? O Cravo Bem Temperado, não sei se você sabe tocar, mas assim, só para dar uma noção de temperamento, assim. Se você botar Cravo Bem Temperado, vale super a pena. Você vai encontrar alguns vídeos bem interessantes, assim, da música. Não sei se a gente consegue botar essa música porque, bom, de repente você está ouvindo aí ou vai ouvir no final do episódio. Quem sabe aí, depende depende do Fábio aqui, né? De repente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a introdução. Você acabou de falar que o Bach é meio científico, né, no processo de produzir. Uma postura assim bastante E eu rígida. acho que o cravo bem temperado e o temperamento, ele é uma questão interessante porque na música a gente também quebrou um paradigma aí. Porque vão começar a aparecer números. A gente trabalhou o tempo todo com frações, né? Pitágoras, fração, um quinto, um quarto, um oitavo, 9 oitavos. O temperamento traz os irracionais. Ele quebra a corda de forma irracional. Você tinha até dito que era o quê? Semitom raiz 12 de 2. E raiz do Aí, décima de 2. o próximo semitom, você multiplicar essa frequência por raiz 12ª de 2. Isso aí. Então, entra raiz quadrada nesse negócio. Né? Ou seja, olha que coisa, entram os irracionais. Você vê? Uma das razões pelas quais era difícil fazer isso na Grécia. Sim. Os caras tinham dificuldade de lidar com os irracionais. Eles sabiam que existia alguma coisa assim meio... tá, existência dos irracionais, ok. Mas não era uma coisa que você encontra manipulada com facilidade. Parece que os matemáticos gregos não se sentiam tão à vontade com eles, né? Com os números irracionais. Então, assim, eu vou querer que você explique e fale um pouco pra gente sobre essa questão do temperamento e até um pouco dessa relação matemática desse temperamento. A gente falou aqui, mas você que tem mais propriedade para falar sobre mas assim, isso. o que é... Bom, tentando resumir, né? Também que isso é todo um estudo, tá? Sim. Existem vários tipos de temperamento. O que é temperar, né? Ou temperar uma escala? Então, assim, a primeira coisa é você pegar o instrumento... O experimento de Pitágoras é saber que existe essa noção de oitava, né? Então, dividiu a corda no meio, ou o tubo, se você está soprando uma flauta ou um instrumento, no meio do comprimento vai acontecer a mesma coisa. O tubo de ar, no caso, é o comprimento do tubo de ar, né? Que você, todos os furinhos ou palheta, o que seja, vai apertar aquele buraquinho naquele lugar. Então, se você sabendo dessa relação, como é que eu posso dividir essa oitava para produzir quais notas e quantas eu vou querer? E aí são movimentos históricos e culturais, tá? Do tipo de música que era produzido naquele lugar. Só para eu entender a questão assim, a oitava, na verdade, a gente dividiu a corda em 7 partes e a oitava é igual à primeira, não é isso? Na verdade, não pensa assim, não. Você pegou a corda e dividiu no meio. No meio. Tá? Então, assim, eu tava aqui com aquele dó solto, aí se eu pegar aqui... Dividir no meio. Não, no meio é aqui. Isso.
são 12 semitons, né? Até chegar Exato, aí, né? então. Mas esse 12, não se chega lá assim, não foi uma escolha, foi histórica. Tá? Então, assim, você tem a produção primeiro da escala pitagórica, ela vai produzindo sons, e aí os caras foram percebendo, esse som aqui não é exatamente igual a esse. Esse Fá que está lá em cima não é igual ao que está aqui embaixo. Mas é parecido, é próximo. Então, por exemplo, podia ser 2,3 vezes, não do dobro. Tá? Então, assim, o que acontece é que isso faz diferença, como a gente sabe, na hora de produzir o som. Mas se você quer aproximar, pensa assim, eu vou querer sempre que seja exatamente o dobro. Então, sempre vai ser isso. O que eu vou fazer? Vou continuar usando o experimento de Pitágoras nessa situação. Eu quero produzir... eu sei o que é uma oitava. Então, dividir a corda ao meio. Para produzir outras notas, eu não vou poder usar esse instrumento aqui. Então, esse instrumento é muito difícil. A gente sabe hoje porque tem outros instrumentos para basear. Para eu ter como referência. É o piano, né? Exatamente, o piano. Então, você precisa ver o negócio na sua frente, todas as notas na sua frente. E aí foi a grande revolução, porque a invenção dos instrumentos de teclado, eles acompanharam essa noção do temperamento. Eu posso ver todas as... qual é o máximo que eu consigo, que o ser humano consegue identificar? Com uma boa precisão, assim. Não é boa precisão, não, ao contrário. Quando você pega uma pessoa, um músico muito treinado, a pessoa vai conseguir identificar intervalos menores do que um semitom. Tá? A gente consegue identificar. No violoncelo, se eu tocar... Aqui é Fá. Se eu fizer isso aqui, não é Fá sustenido. Mas é uma coisa entre Fá e Fá sustenido. Então, ali, nesse instrumento dá para produzir. No violão é mais difícil. Tem instrumentos no piano que você não consegue. Porque é bem definidinho. Cada tecla é uma nota. Mas, assim, uma pessoa leiga que só quer ouvir música... Ela consegue identificar uma noção de um intervalo de semitom. Digamos assim, é o mais comum. Então, claro que tem razões históricas, antropológicas, aí tem um monte de coisa que a gente não pode entrar, que eu não sei também explicar, mas eu sei que existem, que explicam isso, tá? E por que são 12? Então, aí o que acontece? Beleza, a partir do momento que você sabe que eu posso dividir essa escala em 12 pedaços, eu quero que ela seja o mais homogêneo possível. Mas não é você dividir certinho no comprimento, porque não é assim. O próprio traste não tem o mesmo espaçamento. Exatamente, o espaçamento é diferente. Essa é a magia do negócio. O cara pegou, dividiu lá a escala de oitava em 12, mas não dividiu em 12 partes iguais. Não é igual. Não pode ser igual. Esse é o ponto. O lance, pelo que as coisas que eu olhei, ele estava buscando entender, diminuir a distância entre as escalas já existentes. Então, ele colocou ali... no sentido de experimento, talvez tentativa e erro, que é o que dá a entender, onde assim, aonde de fato eu tenho uma coisa que vai fazer uma diferença nesse som. Foi meio que tentativa e erro que eu entendi. Mas tem uma herança histórica também do próprio experimento de Pitágoras. Por quê? Sim. Porque você vê que... O que eles faziam? Eu sei produzir quintas. Quintas são intervalos gostosinhos, né? Legais. Sim. Então, como é que... basta você pegar... terços, né? Pegar 2/3 da corda, pegar 2/3. Quando você faz isso, você está multiplicando. Multiplicação é uma coisa que o ser humano sabe fazer direitinho, né? Sim. Então, você não precisa de nenhuma técnica sofisticada. Então, você multiplica, vai multiplicando. E aí você vai pegando... Fisicamente também é fácil de pegar o 2/3 do 2/3. Então, quando a pessoa faz isso... Você pensa assim, eu estou multiplicando. Então, como é que eu posso reproduzir? Aí você produz a escala pitagórica. Agora, se eu quero fazer uma escala dividida em 12 intervalos da mesma maneira, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 12, que hoje a gente chama de semitons, esses 12 sons. Eu vou pegar a fundamental, vamos supor que tenha a frequência 1, sem perda de generalidade. Eu quero que o próximo intervalo tenha, se eu multiplicar por uma razão Q, aí eu vou produzir o próximo intervalo. Sim. Aí o próximo vai ser Q de novo, que é o quadrado. E assim você vai para completar a oitava, então você Q elevado a 12. Então, significa que o 2 vai ser raiz de 12. Quer dizer, vai ser 2 elevado a 12. Tira a raiz. Então, o que é a raiz, que é essa diferença, sim, é raiz do 1/10 de 2. Então, aí entra um número irracional. Ou seja, aí os caras teve que ir lá. Tá? Outra coisa, você só pode produzir esse tipo de número por causa da invenção daquela tabela de logaritmos. Porque, assim, como é que o cara fazia conta com raiz do 1/10? Não tinha calculadora? Sim. Então, assim, é na mão, aproximação... Isso é o quê? Século XVI, XVII? É, por aí.
Por aí. 6, que foi a mesma época que o Bach escreveu o Cravo Bem Temperado. E que foi a mesma época que o Nepper estava começando a fazer as tabelas logarítmicas. Então uma coisa foi combinando com a outra. Caramba. Tipo, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer. Vambora. Então essa aqui é a escala. Então essa aqui é a escala bem temperada. Agora, bem, porque o europeu gosta de... Isso aqui é perfeito, tá? Nós inventamos, nós brancos, louros, né? Nós inventamos. Então é perfeito. Bem temperado. Agora está bem... Mas existem outros temperamentos, de outras culturas. Existem outras formas de subdividir. Inclusive, aquele matemático físico Christian Huygens, ele também trabalhou com acústica, ele tem um tratado de temperamento. Ele testou vários temperamentos, microtemperamento. Já ouviram falar do microtonalismo? Não. É um tipo de música que você tem, inclusive, piano microtonal. Então, você procura na internet piano microtonal, você vai pirar. Muito maneiro. Ao invés do piano ser dividido, assim, as escalas em 12 sons e ficar repetindo, que é isso o piano, né? Então, você vai repetindo pra lá e pra cá. O cara pega aí você tem que afinar, pegar muito mais cordas. Então, assim, você vai pegar intervalos diferentes. Então, ao invés de pegar um semitom, você pega em comas. Então, esse sonzinho que eu produzi no violoncelo meio assim... Vai existir lá, uma teclinha para ele, entendeu? Aí você escolhe. Só que chama de microtonalismo, mas não é assim, não chega a ser 1000 teclas. É tipo, ao invés de 88 teclas, tem 120, né? Então, o som vai ser diferente. Vai soar, para o nosso ouvido ocidental padronizado, com a música tonal, ele vai soar meio desafinado. Isso é coisa de quem faz jazz. O cara que toca jazz, vai pegar esse piano de 120 teclados e vai fazer a miséria. Mas enfim, aí o que acontece? Bach, ele tá nesse contexto. Então, ele era um músico muito completo, né? Ele vivia muito a época dele. Apesar de ele trabalhar para a igreja. Bach alemão, né? É alemão, isso. Tá. Então, assim, para trabalhar para a igreja e para os nobres, né? Ele trabalhava compunha para reis, ele era um cara... Ele trabalhava numa igreja, ele compunha a música da missa do dia, assim. Amanhã vai ter uma missa de tal coisa, um casamento. Opa, rapidinho fazer uma música... E gênio, né? Negócio gênio. A missa sacra, a música sacra dele é incrível, assim. E muito cheio de harmonia, porque aí você já tinha essa possibilidade de, como estava tudo combinadinho, com temperamento, tinha a possibilidade, agora todos os violinos vão fazer tal coisa, os violoncelos vão fazer tal coisa, isso. Então tem música para teclado, que você pode transpor toda aquela música para dentro das teclas. Então tem o Cravo Bem Temperado, na verdade, é uma obra que tem várias peças dentro dele, tem vários movimentos, né? Então, assim, várias maneiras de explorar o teclado, que era um instrumento que na época era o cravo, que era o primeiro, depois surgiu o piano e os outros instrumentos de teclado variados disso, né? Mas assim... E ele tem um timbre muito característico, que é a corda beliscada, né? Você belisca as cordinhas para poder tirar o som. Né? Então fica... um som muito agradável, mas é bem diferente, né? Então, muita música daquela época, música barroca, né? A área. Então, a música barroca, ela é sempre retratada como algo, assim, divino, que era muito composto para a igreja e para nobres, mas sempre... Só que ela tinha um fundamento de teoria de harmonia muito sofisticado. Então, os caras pensavam, é para Deus, mas aqui eu vou fazer todos os experimentos possíveis, sabe? Com harmonia, com coisas... Então, até tem muito músico que exagera um pouco e fala assim, Bach conhecia tudo. Bach já sabia de tudo, sabe? Tudo, você encontra tudo em Bach. Porque realmente tem muita coisa, ele era muito moderno para a época dele. Então, até hoje tanto que tem bandas, orquestras assim, de jazz que às vezes jazzificam o Bach, né? Transformam porque você tem tudo lá dentro, né? Então você pode... Porque dá, né? Porque pode. Porque dá para fazer, pode. Uma pessoa habilidoso vai lá e simplesmente adapta, né? Então, algumas coisas, né? Então, assim, Bach era um visionário e é muito moderno mesmo. Então, assim, mas a música dele, ela tá dialogando com coisas, com evolução científica, assim, que era muito recente, de técnica, né? Não, com certeza. Era uma pessoa que, assim, ou ele tinha um ouvido mágico, ou ele estava fazendo conta. A gente pensa isso também. Ou ele tinha um ouvido mágico, que pode ser, ou ele estava fazendo conta. Bom, a gente vai dar uma paradinha. O nosso próximo bloco, a gente vai entrar na influência sobre o Euler, né? Sobre essas escalas bem temperadas. Mas isso fica para o próximo bloco. Bom, galera, voltamos aqui para o terceiro bloco e finalmente vamos conseguir falar do Euler, né? Bom, a gente estava conversando aqui sobre a escala bem temperada, né? Na verdade, sobre a escala temperada e sobre o cravo bem temperado, né? Esse processo de a gente conseguir fazer novas divisões. Mas eu acho que, assim,
Bom, mais um pretexto para eu falar bem do Euler, né, gente? Marca aí no bingo dos jogos de matemática. O Euler fez mais de 1.500 trabalhos em matemática. Mas dentre esses 1.500, 3 se destacam com relação à música. Ele criou 3 tratados de música, onde eu acho que, se eu não me engano, o primeiro deles, ele traz um pouco essa ideia de matematizar o que o Bach fez. Ele foi o cara que eu acho que mais entendeu a música do que o Bach estava fazendo. O lance desse tratado do Euler, pelo que eu li, né, a Cecília pode falar um pouco melhor sobre isso, é que ele era muito matemático para o músico e muito musical para um matemático. E, assim, o primeiro tratado dele foi explicando isso, e o segundo tratado ele vai fazer só 10 anos depois, onde ele apresenta, assim, na verdade, a evolução do próprio entendimento sobre aquilo que ele veio fazendo. Eu acho que é alguma coisa que, de repente, a gente podia, pelo menos, apresentar, dar uma noção, assim, por que esse trabalho foi tão importante, ou por que a gente consegue entender isso, é a ideia de grafos tonais e consonância. Mas eu vou te pedir para explicar para a gente um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai conversando um pouco mais. Tá, beleza, legal, Marcelo. Marcelo fez provavelmente uma pesquisa mais profunda do que eu sobre o Euler nesse aspecto, assim. Porque o que acontece? Eu sei que o Euler, tinha outros matemáticos que estavam interessados na época também. Então, por exemplo, existe um objeto em música que a gente usa muito, que é o círculo das quintas. Então, se você olha para ele, tem um mapeamento, é um objeto moderno, assim. No lugar da espiral de Pitágoras, como você fecha o ciclo bonitinho, você tem essa noção de tonalidade para música tonal, que é você ter, uma música está em dó maior. Quer dizer que o centro, a nota central daquela música, a sensação de repouso dela vai ser na nota dó. Então, toda a harmonia dela, aí tem relações harmônicas, aí a teoria começou a evoluir muito. Isso no final da Idade Média, começou a evoluir na época do Bach, essa noção de, tem esse acorde, tem que preceder esse aqui, né? Então, é um acorde que a gente chama de hoje de dominante, que ele é baseado, por exemplo, um acorde baseado no 5º grau. Então, seria o Sol, o Dó. O Dó seria fundamental. Mas se você escolher outra nota, eu posso cantar parabéns para você em diversas tonalidades, né? Então, você pode cantar, que é isso, se você mantiver a relação interna estrutural entre as notas, a relação de intervalo, de terça, de quinta, disso, daquilo, a mesma música pode ser tocada e cantada, transposta, exatamente, em diversas... Então você não é desafinado, você só está cantando no tom errado da festa, entendi. Pois boa. Não é a primeira vez que eu escuto essa piadinha, não. Você não está desafinando, você está só tocando em outro tom. Então, assim, essa noção você consegue visualizar muito bem no círculo das quintas. Então, ele é escrito em quintas, se você andar nele no sentido horário, e se você olhar no sentido anti-horário, ele está em quartas. Então, isso é muito legal. O próprio círculo das quintas em si já é um objeto matemático bem interessante, assim, para trabalhar. Mas o que acontece? O Euler, então, o que ele fez? Essas noções já eram conhecidas, mas já existiam outras pessoas que estavam trabalhando também. Por exemplo, então, eu falei do Círculo das Quintas, que existe um desenho mais antigo, talvez acho que o mais antigo que existe do Círculo das Quintas, é um desenho do Marin Mersenne, que o Mersenne, aquele dos primos de Mersenne, ele estudava teoria musical também, então ele também tem um tratado de harmonia. E ele tem um círculo das quintas todo complicado, assim, e ele tentou fazer relações entre elas, entre as tonalidades. Então ele já era um matemático que também estava ligado, pensando em quais são as relações que essas tonalidades têm entre elas, de graus de importância. Porque eles estavam num contexto de música tonal, que a gente chama de música tonal, que existe música atonal. Só para entender, quando você fala círculo de alguma nota, círculo de quintas, assim, não necessariamente eu posso pensar num pentágono escrito, é alguma coisa assim? Não, na verdade o círculo, a gente chama de círculo, mas ele é um dodecágono. Você vai ter, para os 12 sons, vai ter uma tonalidade. Entendi. Entendeu? Então, assim, você pode fazer uma música em Fá sustenido maior. Tá. E o maior, porque aí tem um intervalo, uma relação intervalar lá de terça maior e tal, mas é mais complicado de explicar. Mas posso fazer uma música em Sol menor, vai ter um momento lá, uma seção desse dodecágono que vai aparecer lá, que é só para que está escrito dentro de um círculo, que a gente chama de círculo das quintas, que aí você vai usar, não são só 5, né? São 12 sessões. E aí você vai ter lá uma sessão, um modo maior e um modo menor relativo dele. Tá. Então, o que acontece é que já existia essa noção, e aí depois que a escala bem temperada, né, foi estabelecida, os caras começaram, o que eles têm aqui nesse negócio? E aí o Euler, claro, né, sempre comandando, chegou o chefão, o cara
ele esculachou, simplesmente ele foi lá e ele achou tudo que tinha de interessante, mas dentro de um ponto de vista matemático. Ele zerou, ele platinou, basicamente, para a época dele, assim. Mas, como você falou muito bem, assim, essa é uma frase que é bem conhecida, né? Teve algum cientista, algum crítico que escreveu isso, que ele escreveu um trabalho muito matemático para os músicos, então os músicos não entenderam nada. Sim. Ficou assim, ficou lá, com uma curiosidade, né? Como se fosse um Euler recreativo. Sim. Né? Porque também tem isso, depois que passou essa época do quadrívio lá na Grécia, não sei o quê, a teoria musical começou a ser vista pelos matemáticos, a matemática teve avanços, a gente sabe, né? Na época depois de Descartes e tal, a era de ouro da matemática. Então, assim, a preocupação dos matemáticos também por causa do momento histórico e tal, teve outras preocupações, então a música passou a ser considerada recreação, a teoria musical, mesmo que tivesse muitos desafios. Então, mas o Euler não pensava, não, o Euler era um gênio, ele se interessava por tudo. E aí ele foi lá e escreveu esses tratados, mas assim, um deles foi super importante, que foi, eu não lembro qual foi dos três, mas foi onde ele criou o que a gente chama de tonets. Ele foi o cara que inventou a teoria de grafos, né? Então, ele pegou, vou modelar, de um objeto que ele tinha acabado de inventar, vou modelar essas relações. Ele entendeu algumas relações interessantes que não eram usadas na teoria, na prática, tá? Então, na música tonal, não era usado assim, daquela maneira. Ele conseguiu algumas relações entre acordes diferentes, tríades, que a gente chama, que quando você toca 3 notas ao mesmo tempo, a gente chama isso de uma tríade. 3 notas, mas não pode ser 3 notas quaisquer, não. É tipo, eu não posso tocar isso aqui, né? Toquei 3 notas, não é uma tríade. Uma tríade é 3 notas superpostas com uma diferença de uma terça. Tá? Então, quando você toca no piano, um dó maior é dó, mi, sol. Então, é o acorde dó maior com uma tríade. Se você colocar uma outra terça maior ou menor acima, aí você vai ter um acorde de sétima, maior ou menor. Então, e aí você vai aumentando, tem acorde nona, que você vai colocar mais uma, e por aí vai, tá? Mas é sempre assim, superpondo terças, que a gente chama de empilhamento de terças. Quando você olha na partitura, tá uma bolinha em cima da outra, assim, no piano, né? Ou qualquer instrumento harmônico. Mas assim, voltando, o Euler percebeu algumas relações de harmonia que, na época, era muito moderno para a música. Então, na música não aparecia aquilo assim explicitamente. E aí, o que ele fez? Ele modelou aquilo que ele estava pensando em cima de um grafo infinito, que é o tal do tonets, que é a rede, traduzindo do alemão, é a rede de tons. Então, não era mais um círculo das quintas, era a rede de tons. Então, por exemplo, eu estou num acorde aqui, e aí tem 3 tipos de movimento, que aí teria também toda uma aula que é teoria neo-riemanniana, que depois, no século XIX, um cara chamado Hugo Riemann achou algumas relações de harmonia. Ele criou, na verdade, uma teoria da música, uma subteoria de harmonia que é bem famosa hoje, bem poderosa, que é a harmonia funcional. Então, sei lá, qualquer pessoa, você vai encontrar 1000 vídeos no YouTube sobre harmonia funcional. Você usa, tem livro, no Brasil tem o livro do Almir Shediac, de canções brasileiras, que ele faz toda uma análise da harmonia usando a harmonia funcional. Então, assim, que os graus dos acordes têm funções entre elas, tipo a função dominante, função subdominante, função tônica, função não sei o quê, enfim, que é uma teoria bem complexa, mas é bem popular. O Hugo Riemann foi esse cara, não é o mesmo nosso Riemann, Bernard, não, matemático, não é outro, é o Hugo, que é francês. Criou essa teoria, mas assim, a princípio ele não conhecia o trabalho que eu saiba, ele não conhecia o trabalho de Euler, porque ele era musicólogo, ele não era matemático. E aí, já no século XX, agora puxando um pouquinho já para o século XX, uma galera achou os 2 trabalhos e, opa, peraí, eles estão falando de uma coisa parecida. E aí surgiu a teoria neo-riemanniana, que na verdade é modelada com a matemática do Euler, e que é esse movimento em cima de um grafo, e musicalmente é explicada pela teoria do Hugo Riemann. Mas só para você entender grafo, gente, grafo é uma coleção de linhas e pontos, beleza? Onde eles se conectam, todos eles se conectam de alguma forma, um ligando ao outro com vários caminhos. Só para eu entender assim, eu, Marcelo, né? Esse grafo funciona meio que uma árvore ou ele se reconecta em algum outro lugar? Ele se reconecta, tanto que existe você encontra na internet bem famoso, porque como você tem essa noção, essa questão das repetições, porque você não trabalha nessa teoria com as alturas diferentes. Então, por exemplo, esse dó aqui e esse outro dó, esses lá na teoria neo-riemanniana, na teoria do Euler, são a mesma classe de alturas. Eles já não chamam mais de nota. É classe de altura, de relação de equivalência mesmo. É a classe de equivalência, porque a menos de você considerar o 2 elevado a n, é um dó. Tá? Então, dó, não importa se é qual dó, que é dó
tantos hertz ou outro dó, tanto hertz. Não importa, as relações entre as coisas. E aí, que é uma noção bem topologia, né? Na topologia não existe distância. Existe conexão entre os objetos, né? Então, se o objeto é conexo ou não conexo, se é aberto ou fechado, compacto, etc. Essas coisas são importantes. Agora, qual é a distância, o ângulo, não importa, isso não existe. Então, a mesma coisa essa teoria. Então, o que acontece? O Euler já estava pensando dessa forma. Interessante. Ele já estava pensando não usou essa linguagem, mas ele estava usando ele usou a linguagem dele, que ele inventou. E aí, o Tonets, então, o que acontece? Para você ter essa repetição, você encontra um objeto bem bonitinho na internet, tem uma imagem famosa que você encontra no Wikipedia. Se você procurar Tonets, que é T-O-N-E-N-N, 2 N's, E-T-Z, tá? No alemão, então, junto, né, é a rede de tons. Se você procurar, você vai achar uma figura que é um toro. Então, na verdade, essa coisa, esse grafo todo, ele se fecha e forma um toro. Nossa! Eu não posso te explicar por que agora. Você teria que pensar então pesquisar. Vocês vão pesquisar por aí e vai ver. É muito maneiro, tá? Então, lá no Wikipedia, tem que estudar um pouco de teoria neo-riemanniana. Procura também teoria neo-riemanniana. É o Riemann, o mesmo sobrenome do matemático, só que... Bom, aí você... Teoria neo-riemanniana. Se procurar Hugo Riemann, já achou, você vai coisa. achar. E aí vai conectar as coisas. Então, assim, o que acontece é que perceberam que, peraí, existem outras formas de fazer harmonia que não seja aquela padrão funcional, mas ainda dá para você aplicar... Já existe gente fazendo intuitivamente, os músicos já estavam fazendo intuitivamente, sem saber muito bem... Porque sempre assim, a galera faz na prática e na teoria vem alguém... Né? O Euler já tinha pensado aquelas coisas no século XVIII, né? E ninguém deu muita bola, porque os músicos não entenderam nada, os matemáticos estavam interessados em outras coisas, e ficou guardado. E aí, hoje, a gente sabe que ele já tinha feito. Já tinha estudado tudo aquilo. E assim, a partir toda essa permeação da matemática e da música, como é que o Euler conseguiu resolver problemas de hoje em dia, de atuais, com essa... Então, porque é uma coisa cultural, né? Talvez, assim, a sua pergunta seja mais ligada, assim, qual seria a influência, né? Isso. Então, assim, tem a ver isso. Coisas que já eram feitas em música culturalmente, né? O surgimento de música do jazz, que flerta com música atonal, o surgimento de música atonal mesmo, que dá muita liberdade do serialismo, aquela escola serialista do decafonismo, esses compositores de música de concerto no início do século XX, Stravinsky, Schoenberg. Então, assim, esses caras estavam pensando fora da caixinha, e aí... O que o Euler tinha feito, mesmo que eles não tenham consultado, mas assim, aquela tradição de pensamento científico, ela foi buscada de alguma maneira. Tanto que na própria época do Schoenberg, lá na década de 40, 50, antes até, tem um matemático que era compositor também, que é o Milton Babbitt, que ele descobriu, por exemplo, que a harmonia que saía, que a estrutura que estava sendo gerada na música dodecafônica formava um grupo. E a teoria de grupos é uma coisa do século XIX. Sim. Então, assim, o que acontece? A galera começou a perceber, peraí, ali naquela caixinha, que é a matemática, tem coisas legais para a gente poder explorar. Então, porque a música estava saindo, né, o modernismo estava explorando novas sonoridades, principalmente na Europa, né? E aí, na América, vinha como tradição, né? A gente copiava, trazia, pegava tudo que tinha na Europa. Então, assim, o que acontece é que veio como influência, não como influência direta, mas porque os músicos, os compositores, eles veem a matemática ainda com um certo receio. E os que estão por dentro, são mais assim, o pessoal do Musmate, outras pessoas que estão por aí, no mundo inteiro tem gente interessada, mas é uma minoria ainda. São músicos ou compositores, normalmente são pessoas que estão ligadas à composição e à teoria musical. Essa galera, eles olham ainda a matemática como uma caixa de ferramentas, que eles não sabem mexer muito bem, mas tem brinquedos interessantes. Então, por exemplo, esse trabalho do Euler, eles também não entendem bem, eles não entendem. Então, o cara que eu citei da década de 70, ele foi pesquisar no Hugo Riemann. E aí ele descobriu, peraí, tem um cara lá, o Euler, né, esse matemático, não sei o quê, e começou, tem uma caixa de ferramentas aqui. Mas eu não sei dizer se o nome dele é David Lewin. Eu não sei dizer se o David Lewin entendia bem o trabalho do Euler. Não sei se ele leu, não posso dizer. Talvez tenha lido, tá? Mas talvez tenha entendido alguma coisa, ou muita coisa. Mas ele era musicólogo, tá? Então, assim, não é matemático. Então, assim, a galera da matemática está faltando as pessoas levarem mais a sério. É isso. Então, em termos de influência, por exemplo, para a matemática, eu acho que não tem tanta. Mas para a música, ela está ainda sendo redescoberta. Tá? Então,
A música já é feita, porque a galera é doida e vai fazendo, criativa, e vai fazendo, e vai experimentando. O que tem acontecido muito é as pessoas descobrirem, alguém tinha falado disso aqui, que eu achei que eu tinha inventado. Tipo, eu tô resumindo de uma maneira bem tosca, mas olha, isso que a gente está fazendo aqui tem um modelo já, sabe? Então, a pessoa encontra, não só no Euler, mas em outros cientistas, outros pensadores e tal. Então, é isso que eu entendo que o movimento dessa relação de música e matemática contemporânea é ainda. Então, tá precisando de um reforço. Não, isso é interessante porque, assim, a gente falou que a música e a matemática, elas estão conectadas há bastante tempo. E, assim, os tratados do Euler, a meu ver, eles acabam sendo um expoente nesse sentido, só que ele foi um expoente muito mais para quem, né? Ele conecta teoria de grafos, teoria de grupos, teoria musical, ele faz uma miscelânea de coisas ali. Só que é o ponto, quem vai ler isso agora? Ninguém. As pessoas redescobriram ele ali no final dos anos 1800, que deve ser o caso do Hugo Riemann, ou na verdade redescobriu coisas que o Euler fez, mas colocou numa linguagem talvez mais acessível para a música. E aí, você acabou de falar que nos anos 70, isso, no século XX. No século XX já, nos anos 70, as pessoas descobriram o Hugo Riemann, que descobriram o Euler, né? E aí, assim, ou seja, na verdade, se você pensar na música e matemática como senso de pesquisa numa área de matemática, como sendo uma área da matemática de fato, como topologia, análise, álgebra, talvez seja recente, né? Então, quando você fala de fôlego, gente, 50 anos para matemática é criança, não vê nada. A caixa de brinquedo está aberta ainda, assim, tem um monte de problema interessante para falar, né? Com certeza. Eu acho que esse é um pouco do ponto da área de pesquisa. E eu acho que, assim, aqui a gente está falando... Tomara que fure a bolha, né? A gente vai enviar o podcast para um monte de streaming, assim. Streaming é ótimo, né? Falando, não vamos estar na Netflix, não, gente. Quem sabe no futuro, né? Amazon Prime. Aí, ó. Mas assim, talvez seja um recado para aquele cara que gosta de matemática, mas também gosta de música. E entender como ele usa essas ferramentas, como de repente a gente pode, né, tipo, abordar, criar modelos de música, ou criar modelos até com algum tipo de software de criação. Falar até um pouco da sua própria experiência nesse sentido de criação de música. Assim. Então, eu queria trazer um pouco isso aqui para a roda de conversa. Ah, legal. Assim, então, eu acho que... Eu tô aprendendo muita coisa, né? A gente tem sempre a aprender, mas assim, eu tô bem iniciante. Então, para criar música, para compor, para tudo. Mas uma coisa que eu percebo é assim, eu fui descobrindo como os compositores, por exemplo, já usam coisas que a gente acha que são banais, que são bobinhas. E sei lá, por exemplo, a ideia de probabilidade, existe música aleatória, né? Ou então de você pegar e aplicar operações em sequências, em listas, por exemplo. Eu fiz um curso recentemente na UFRJ com o Liduino Pitombeira, que é do Musumati. Ele me convidou, eu fiquei como ouvinte, um curso chamado Elementos de Composição, primeiro. E assim, essencialmente esse curso era focado na melodia. E ele falando, eu ficava assim, gente, mas isso a gente em matemática faz o tempo todo, por exemplo, inversão, reflexão, noções de simetria bilateral. Você tem uma sequência assim, eu vou fazer dó, mi, sol. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso transpor tantos intervalos, sei lá, tantos semitons para cima ou para baixo, eu posso refletir, eu posso inverter, eu posso fazer contração temporal ou, como a gente fala, expansão temporal, que é fazer as notas durarem mais, são as mesmas notas. E você pode fazer várias combinações disso e gera uma música. Ou isso também é uma técnica? É puramente matemática. Você gerou uma sequência de notas, porque você quis, e você aplica operações, que são funções ou transformações lineares. Então essas coisas, eles não sabem os nomes disso. A gente sabe. E a gente não sabe que eles fazem isso. Então, pode? É engraçado que você está falando, você mandou um dos vídeos que a gente colocou no roteiro. Vou até colocar esse vídeo em particular na descrição desse episódio. É muito interessante que você colocou, tem uma partitura e o cara toca uma música numa direção e de repente ele inverte, ele faz a mesma a inversa da melodia na outra direção para voltar no início, assim. Eu falei assim, caraca, que coisa... Mas quem fez isso foi Bach.
O cara então, era bravo, o cara era bravo. Ele não aplicou, ele foi intuitivamente. Ele falou, eu vou escrever a mesma melodia de maneira que eu possa ler... É um anagrama. Sim. Posso ler de trás pra frente, que em música é o retrógrado. Eu posso ler de trás pra frente, não precisa ser igual, né? Você pode pegar uma melodia, agora eu vou escrever ela de trás pra frente e gerar uma melodia derivada daquela. Então, ele chama de retrógrado. É uma operação comum, sabe? Então, assim, só que o bar fez de um jeito que você, caramba, a mão direita tá fazendo retrógrado da mão esquerda. E aí, alguém teve a ideia brilhante, na verdade, essa ideia foi aquele cara que escreveu Gödel Escher Bar, né? Então, como é que é? Hofstadter, né? Então, o nome do autor ganhou o prêmio Pulitzer por esse livro. Que ele fez essa conexão, ele percebeu que se eu não me engano, foi ele que descobriu que você pode colocar essa peça que é o cravo, não é o cravo bem temperado, é a oferenda musical. É o primeiro movimento da oferenda musical de Bach. Você pode colocar ele numa faixa de Möbius, porque não tem orientação. Não tem orientação. Aí ela fecha, pronto, você fica ouvindo as duas melodias, parece que está ouvindo a mesma coisa. Na verdade, é a mão direita e o retrógrado da mão esquerda. Olha só, sabe? Então, assim, os caras já estão fazendo isso lá 1600, 1700 e pouco. Então, sempre dá pra fazer. Ou seja, mas isso, quer dizer, se o cara era o deus da música e ele tá dando permissão, você pode fazer também. Claro. Sabe? Então, assim, essas coisas eu tô aprendendo isso. E tem muitos outros recursos que a gente tem tecnologia, né? Então, recurso de produzir novos sons. Eu não preciso só usar o violoncelo, eu posso usar sons eletrônicos, sons gerados que eu posso calcular. Os computadores, a pessoa faz isso. Sintetiza, né? Sintetizador. Aí usa essa música eletroacústica. O cara produz o som original, aquele som, nenhum instrumento musical faz aquilo. Só o computador faz aquilo. Até trazendo o Fábio um pouco para a conversa, assim, essa questão dessa criação de sons baseado em software, baseado em experimento. Assim, eu queria ver o que vocês têm um pouco a falar também, porque eu acho que assim, essa coisa da experimentação, de mixagem de música, ou se algum software de repente vocês indiquem, olha, você que está começando, experimentando, de repente isso aqui seria uma coisa interessante para você fazer algum experimento seu, entendeu? E aí criar alguma coisa sua. Tem Pai de composição, eu sou meio fraco. Mas diga você. Não, assim, eu tenho... Quando eu estava criando, inclusive, quando eu estava criando a abertura do podcast, eu estava procurando softwares para fazer. Eu falei, cara, não vou tocar, gravar. Tem que ser uma música... Porque a gente tinha conversado sobre isso, né? Agora puxando aqui pra gente. A gente tinha conversado sobre isso. Que eu tinha pensado, você falou, eu quero uma abertura para o podcast. Eu pensei, tem que ser uma coisa curta, divertida, que lembre algo. O que pra mim pensa? O que eu penso? Música é música para jogos e matemática. Que tem que ser uma coisa lúdica, mas tem que envolver matemática. Isso. Então, o que a gente associa? Coisa eletrônica, videogame. Aí eu pensei, música de videogame. Aí eu comecei a pensar em música de videogame. Falei, ideal para fazer música de videogame deve ser algum software de criação, assim. E tem as pessoas chamam de DAW, que é D-A-W, que são bancos de... Digital Audio Orchestration. Isso, exatamente. Então, é tipo uns bancos de dados, você pode manipular e criar sonoridades, tem vários tipos. Aí tem um que eu tentei testar, que foi o que eu acho que eu até citei no início, o Reaper. Só que eu tentei pegar o arquivo MIDI do MuseScore, que é o aplicativo que eu uso para escrever partitura. Que ele tá com um banco de dados muito bom. Ele reproduz muito bem sons de instrumentos, de vários tipos, inclusive de alguns sons eletrônicos. Eu não criei do zero, já estava lá no banco de dados dele. Aí eu só falei, essa guitarra havaiana tá muito divertida. Eu tinha feito com outro instrumento, eu te mandei uma outra versão, né? E aí você pediu, eu queria mais acelerado. Uma coisa mais infantil. Mais com uma cara de Sonic, Super Mario. Aí eu pensei, então vamos pegar alguma coisa, acelerar o que eu tinha feito, mexer algumas coisas e eu mudar a instrumentação um pouquinho. Aí eu falei, vou testar guitarras. E aí, eu não toco guitarra, mas assim, já estava escrito para sintetizador senoidal, que foi o que eu achei lá no... Eu usei o aplicativo mais tosco que tem para isso. Tosco não digo, não é o tosco, mas assim, ele não é feito para isso, porque ele não é uma DAW. Ele é um aplicativo o MuseScore, é o aplicativo para criação de partitura. Então, para você editar a partitura, ouvir o que você criou. Então, para composição mesmo. Mas, cara, eu não domino nenhum outro DAW ainda, tá? Mas eu pretendo ainda aprender. Aí, o que eu fiz? Cara, eu vou fazer aqui e vou tentar transferir para o Reaper, que, de repente, deve ter um banco de dados mais rico. Mas eu queria aquela sonoridade e eu não achei. Aí eu falei, quer saber? Vamos ver o que o pessoal acha. Então, assim, tem muita coisa. Isso é uma área à parte. Porque quando eu perguntei pro pessoal do Musumate se eles tinham sugestão de dose e coisas do tipo, veio, coisas absurdas, programa para criar música eletroacústica, coisa que você senta para programar, sabe? Pior do que LaTeX, assim, pior do que Python. Entendi. Você usa Python também, cara, não é isso nesse nível, não. Não, eu tô aprendendo, eu sou criança, eu sou neném, é só para eu brincar, tem muita coisa. Mas eu acho que se você procurar uma DAW, né, que eu tô chamando de DAW,
você vai achar muita coisa na internet. Você coloca lá o DAW e áudio, coisas do tipo. Tem que ter um controlador MIDI, né, para poder. Fala aí, Fábio, como é que funciona esse negócio? Não, porque eu não sei mexer, eu queria aprender. Você tem uma série de sons ali que são gravados e você tem esse Musical Interface Digital Instrument, né, que é a tradução. E aí você aciona, por exemplo, como eu estava até falando daqueles teclados dos anos 80, né, que são os DX7 antigos que fazem sucesso até hoje, né, você vai lá, acessa o modelo em MIDI do teclado e através desse controlador MIDI você pode tocar e se reportar aquele tempo. Então foi o caso dela que reportou uma guitarra havaiana, etc. Vários tipos de instrumentos, é bem bacana. Eu nunca trabalhei, nunca mexi a fundo em MIDI. Só coisa muito superficial, então você já foi bem mais além do que eu. Entendeu? Gente, eu acho que assim, para fechar esse bate-papo, eu queria conversar um pouquinho aonde de repente nosso aluno, de repente é um aluno que gosta de exatas, mas ele de repente quer estudar um pouquinho mais de música, pode estar de repente no Rio de Janeiro ou em algum outro lugar no Brasil, mas assim, a gente acaba sendo muito nichado, a nossa maior audiência é do Rio de Janeiro. A gente não vou dizer que é o nosso, talvez seja o podcast de matemática mais ouvido no Rio de Janeiro, com certeza. Maneiro, já é legal. Então, até falando aí, já agradecendo ao público aí, a gente apareceu numa lista internacional com melhor podcast, tá entre os 30 melhores podcasts para professores de matemática. Caraca, que esculacho. Muito bom isso aí. No mundo, hein? Não é só no Brasil não, nossa, impressionante. Arrasou. Tem alguém nos Estados Unidos que ouve a gente regularmente. Bom, mas falando sobre isso, assim, como a pessoa pode, de repente, estudar um pouco mais sobre matemática, ir um pouco mais a fundo, tentar entender lugares, e você, lógico, pode indicar, né? A gente vai deixar aí na descrição o Musmate, que talvez é um site, mas também é uma revista, né? Queria que você falasse um pouco desse processo também. Sim, é legal. Então, realmente, assim, para o estudante brasileiro, ainda não são, digamos, não é tão fácil assim, até porque não tem tantos recursos, não é essa vasta biblioteca de recursos para estudar música e matemática. Você vai ter que se aventurar. Então, não tenha medo, em primeiro lugar. Você gosta de matemática, gosta de música? Vai ter que estudar as coisas separadamente e vai juntando aos pouquinhos. Porque realmente não tem nenhum livro bom em português ainda, né? Mas existem pessoas escrevendo, trabalhando, para divulgar essa área, porque tem muita coisa, né? Você pode ir para vários lugares. A revista tem muitos livros em inglês. A revista de vocês é muito pesada para Então, porque a revista Musmate, o que acontece? O Musmate, ele é um grupo de pesquisa, a princípio, né? Então, ele foi fundado na UFRJ pelos compositores e eles foram convidando pessoas que não eram compositores, né, professores de música, para participar, mas que eram músicos ou interessados em música. E aí, atualmente, está em 6 pessoas. Então, é um grupo pequeno. E o que acontece? O Musmate, ele tem já há mais de 10 anos uma revista, que é um periódico, que na verdade é um dos poucos periódicos no mundo sobre música e matemática. Então, na verdade, acho que só tem 2 ou 3, se eu não me engano, tem o Journal of Music and Mathematics, que é da AMS, norte-americano, e tem, que a gente fica brincando que é o nosso adversário, e tem a gente, eu não sei se tem mais nenhum outro não. Então, assim, na América Latina, quando alguém quer... Normalmente o pessoal manda artigos em inglês, né? Então, uma diretriz da revista ainda que aceita só artigos em inglês. Então, isso já é um primeiro impeditivo, mas, enfim... A gente tem também, além da revista, era todo ano, mas agora a gente faz 2 anos, o Congresso Musmate. Então, a gente convida, tem palestras, tem, enfim, um monte de coisa, comunicações e tal. Alunos apresentam seus trabalhos, normalmente são estudantes mais ligados à música. E aí que tem relação com alguma coisa de matemática, o pessoal apresenta. Mas, assim, é um grupo bastante aberto, né, ainda para isso. É um grupo bastante aberto para tentar receber coisas de fora, tá? Então, assim, realmente o que você tem que fazer é meter a cara, procurar no YouTube e vai ter muito material em inglês, tá? Mas a gente está trabalhando para mudar isso, é um dos meus objetivos, na verdade, assim, tô dando um spoiler. É tentar divulgar mais em português, porque eu acho que o estudante brasileiro, tanto de música quanto de matemática, merece saber quanta coisa legal que tem. Show de bola, gente. Então, assim, a gente vai dar uma pausinha. Na volta, a gente vai ouvir a professora Cecília e ela vai divulgar um pouquinho mais do que ela vem trabalhando. Bom, galera,
galera, voltamos aqui, né? Agora já é o fechamento. A professora Cecília já está preparada para dar uma super canja aí para vocês. E ela vai deixar as redes sociais dela para vocês seguirem tanto Instagram ou Facebook. Não sei muito bem quais são as redes sociais dela, mas assim, por favor, sigam as redes sociais. E assim, tudo que ela falar depois vai estar aqui na descrição, né? Relaxa, vai estar na descrição aí embaixo do episódio. Você pode dar uma clicada lá e olhar um pouquinho melhor. A gente também vai colocar o Musmate, tá, Cecília? O site e tudo mais, a revista. E até para falar, eles têm um podcast. Sim, também, né? Exatamente. Então, assim, a gente em algum momento deve fazer uma parceria aí, fazer um podcast em conjunto. Cecília, por favor, com a palavra. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez Marcelo, Fábio, e por terem me recebido aqui com tanto carinho, assim, com tanta atenção, né? Muito legal mesmo ter a oportunidade de falar com vocês sobre música e matemática, que é o assunto que eu mais gosto. E, assim, eu queria, então, que vocês, né, se vocês tiverem interesse... Primeiro, assim, eu participo desse grupo de pesquisa que é o Musumate, e a gente tem um site, né, que é o musumate.org. Tá? A gente também tem, lá você vai encontrar todas as edições da revista, do periódico Musumate, que é a revista, é o Journal of Brazilian Journal of Music and Mathematics. Né? Coloca em inglês, é o Jornal Brasileiro de Música e Matemática. E você pode acessar, tem os congressos passados, tem um canal do YouTube também, que é o Musumate. Pode procurar. Tem alguns episódios do podcast que o podcast o pessoal está fazendo desde 2022, mas teve só 2 temporadas até agora, e a segunda temporada a gente não acabou, teve problemas no meio do caminho, então a gente fez só 3 episódios, mas a gente vai fazer mais. Mas tem a primeira temporada do podcast, que é muito legal, e você encontra alguns no YouTube, tá? Tem também no Spotify. Bom, as minhas redes sociais, eu tenho 2 perfis, assim, tem um mais pessoal, mas tem um perfil que é mais dedicado à música, que é Ceci Cantocello, mas vocês podem seguir o meu perfil pessoal também, que é o Ceci UFSO, depois eu vou deixar lá na descrição. E tem o TikTok, eu comecei a usar o TikTok recentemente para divulgar música, é muito legal porque o TikTok, inclusive eu recomendo, viraliza tudo muito rápido, pessoas aleatórias assistem o que você postou, entendi. Você posta um negócio lá tocando qualquer coisa, tem, sei lá, 300 visualizações, gente, como assim? Sabe, sem fazer nada. Então eu recomendo, inclusive, para os Jogos de Matemática, estrear lá no TikTok, é muito legal. É também Ceci Cantocello, é porque eu também canto, além de tocar violoncelo, assim, mais ou menos, né? Vocês vão ver que eu sou uma humilde estudante de violoncelo, não sou profissional. Minha profissão mesmo, meu ganha-pão é a matemática, mas eu sou uma pessoa muito apaixonada por música desde a infância, né? Meu nome é Cecília porque meu avô era músico e ele era devoto de Santa Cecília, que é a padroeira da música. E aí acabou que coincidiu de eu também gostar muito de música. Santa Cecília. Predestinada para música, só que não deu para ser profissional, mas eu gosto muito, assim, eu toco numa orquestra muito legal chamada Orquestra Rio Camerata. A gente teve um concerto agora terça-feira, foi bem legal, assim, com repertório de música de cinema. Recomendo lá, também procurem Orquestra Rio Camerata aí na internet. Enfim, e sobre matemática, eu estou sempre orientando trabalhos, assim, eu sou mais ligada à álgebra, né? Então, mais a matemática, digamos que pura, né? Eu não gosto dessa palavra meio tosca, né? Como se existisse alguma coisa que não fosse pura. Na verdade, nada é puro, né? A matemática pura, na verdade, ela é bem técnica, mas ela é para resolver problemas que foram gerados em algum outro lugar, frequentemente. Às vezes, dentro da própria matemática, na própria matemática aplicada, na física, tem problemas gerados ali dentro e aí você se alimenta, né? Então, assim, eu gosto muito dessa abordagem algébrica, da linguagem, né, pura, dessa linguagem por trás dos fenômenos, das coisas. Então, eu tenho orientado trabalhos, principalmente, agora eu estou orientando algumas monografias, iniciação científica, envolvendo tonets. Então, botando a galera para saber o que é o tonets, o que é essa harmonia teoria neo-riemanniana. Então, tem uns trabalhos, assim, legais. Na graduação? Na graduação. Eu estou orientando o Juan. A gente vai começar a fazer iniciação científica sobre isso. E eu estou orientando já a monografia do Álvaro. Você lembra do Álvaro? Então, sobre estudioso e tal. Está estudando teoria de grupos pesado, super animado. Tá lá. E é isso. Então, assim, quem quiser estudar também matemática e música, estamos aí. E é isso. Então, eu fiquei em dúvida sobre o que trazer para vocês. Eu tinha trazido uns negócios para mostrar exemplos, mas era mais científico. Mas já que o pessoal pediu para eu tocar um negócio assim, já solto, né? O que acontece? Eu comecei a compor recentemente e eu tenho... vou falar aqui um pouquinho, né? Eu tenho alguns amigos que são artistas de outras áreas, assim, e tem um amigo muito querido, que eu queria até agradecer ele, porque ele me deu várias oportunidades para criar coisas e tal. Enfim, e ele é poeta, né? O Jorge Piri.
e eu queria agradecer, eu vou mandar esse podcast quando sair para ele, né? É um senhor maravilhoso, uma pessoa assim muito querida, muito sensível. E a gente estava com um projeto de fazer uma peça de teatro, que ele é ator também. E assim, a gente está com esse projeto, né? Não vou dar muitos spoilers, porque vai sair a gente espera que saia em algum momento. E aí era assim, para brincar com artes cênicas e música. Então, aí pro projeto eu estava compondo algumas coisas. E ele estava numa conversa, porque ele é uma pessoa mais velha, ele não é velhinho, ele é super saudável, assim, mas ele tem quase 70 anos. E ele estava falando que estava pensando sobre a finitude da vida, tinha começado a pensar sobre a finitude da vida. E assim, mas ele falou isso com uma calma, uma tranquilidade, eu achei tão bonito, eu fiquei tão impressionada. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, eu criei uma peça para violoncelo solo, chamada Finitude. Mas é sobre ciclos que terminam e reiniciam. Então, assim, a música é abstrata, porque solo para violoncelo não tem letra, tá? Um dia pode ser que tenha letra. Mas então, é Finitude, um poema para a morte. Eu espero que eu toque afinado, pelo menos, né? Ela está em dó maior, tá? Mas tem várias harmonias aqui implícitas que eu escrevi para violoncelo e piano, só que não tem piano. Então, é para o violoncelo poder ficar sozinho, a tranquilidade, tá? Mas tem uma base, teoricamente, tem uma base para piano. Vamos lá. Deu uma errada ali no início, mas tá tudo meio apertado aqui, a gente faz o que pode. Ficou ótimo. Cecília, valeu, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são demais. Valeu, gente. Então, ó, fechou. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Fechar, voltei aqui. Você que chegou até aqui, isso eu sei que passou a ficha técnica aí, mas eu preciso agradecer as pessoas que ajudaram a gente a realizar isso daqui. Então, assim, é claro que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas eu vou falar pelo menos o nome dos professores que estão aqui com a gente o tempo todo. A professora Débora, da Engenharia de Produção da Unirio, professor Fábio, também da Engenharia de Produção da Unirio, muito obrigado por vocês estarem aqui apoiando a gente sempre o tempo todo. O funcionário da Unirio, Elon, né, o cara é um mágico dos microfones, entende tudo de música, tá sempre com a gente aqui também. E isso principalmente nesse ano de 2025, né, esses três aí foi um grupo forte que chegou aí para dar um apoio em 2025. Não posso esquecer dos meus queridos da EAD, Alessandro e Gilson, né, dois caras fantásticos, todo áudio, né, sempre que não tem vídeo, só tem áudio, quem faz a edição, quem faz as gracinhas todas que vocês ouvem quando tem um episódio só em áudio é o Alessandro e o Gilson. Então muito obrigado a eles dois pela edição, e a gente vai continuar esse trabalho aí no ano que vem, né? São alunos da EAD, né? Se você é da EAD da Unirio e quiser trabalhar com a gente, quiser participar do projeto com a gente, saiba que é uma boa porta, é uma porta interessante aí pra gente conversar. O Ronan foi o último ano dele, se formou, né, Ronan? Um abraço para você, sabe que você pode contar comigo
pro que der e vier, né? Eu tenho certeza que você vai ter uma vida acadêmica muito bacana aí. Larissa, nova integrante que chegou aqui nos Jogos de Matemática para somar, né? Então eu acho que, bom, vamos ver como é que a gente funciona, mas eu tenho certeza que você chegou para somar em tudo que a gente faz, né? Professor Marcelo Amadeu, né, como não pode faltar, e todos os convidados aí que a gente vem trabalhando, eu quero agradecer a todo mundo. Tá faltando um aluno da EAD, eu sei que é você e não tem problema, eu esqueci o seu nome, mas eu vou ver agora e a Débora vai fazer um milagre aqui. Fernando Diniz. Pronto, Débora, dá essa cortada do meu pensamento aqui, faz a tua mágica, só para ver esse pensamento aqui. Fernando Diniz, como é que eu podia esquecer? Também nosso aluninho da EAD aí, cara, rapaz, muito obrigado. O agradecimento especial, sendo bem sincero, é pro Marcelo Amadeu. Marcelo, sem você, tá? Sem você, esse podcast não seria possível. Então fica aqui também o meu agradecimento super especial. Bom, essa foi a equipe dos Jogos e Matemática, do podcast JMCast. Se eu fosse agradecer a todo mundo dos Jogos e Matemática, é uma lista imensa. Temos diversos professores e alunos, são mais de 50 pessoas participando do projeto. Então, esse finalzinho aqui é só um agradecimento. Cecília, que você acabou de ouvir o episódio aqui também, muito obrigado, beleza? Bom, gente, eu acho que é isso. Ficou meio informal esse final aqui. Boas festas, um abraço. E até 2026, que os Jogos e Matemática vai voltar com o seu podcast. E prepare-se para um rebrand, hein? Talvez a gente mude o nome do podcast aí, mas sem spoilers, beleza? Bom, um abraço e até a próxima.